Acabamos de chegar aqui, escritório G4 Educação. Cara, tá esperando a gente aqui. E aí, meu irmão? Beleza, cara? Tranquilo? Obrigado aí, viu, por receber a gente. Em casa. Então, cara, aqui na verdade, quando eu entrei pro ecossistema do G4, isso daqui não existia, né? Fiz o curso em 2021, aqui na torre comercial do hotel, mas no salão do hotel mesmo, né? No salão de evento do hotel era o curso na época. Então esse lugar não tinha. Eles têm um escritório na Cardoso de Mello, ali na frente, aqui pertinho, só que é uma sala menor. Então, gestão e estratégia que está acontecendo hoje, acontecia lá. Muitas vezes ainda acaba acontecendo lá, porque como é o curso mais caro, ele é menos pessoas. Mas hoje, pelo jeito, deu muita gente e acaba vindo para cá. Porque o lado de lá, aqui você tá vendo a área social ali, né? Uhum. Mas o lado de lá é o auditório. O auditório ali cabe umas 150 pessoas. Caramba. Inclusive, em 2024, no início do ano passado, eu fiz um evento da SI, da nossa empresa, aqui, ali. Pô, deu uns 120 empresários, assim. Aí palestrando era eu, o Alfredo e o Alexandre da Vitacom e da Rauzi. E o Rodrigo Marcati da XP, também é um amigo meu. Foi bem legal o evento, cara, bem qualificada a galera. Tinha 2 bilionários na plateia. Caraca, então foi legal pra caramba. Aí depois que eles fizeram aquele espaço, eles montaram esse, pouco tempo depois. E esse daqui é para os membros do G4 Club. Né? O G4 Club hoje deve estar com uns 200 e poucos membros. E a maioria acaba sendo de fora de São Paulo, né? Igual eu sou de Maringá, moro em São Paulo hoje, mas sou de Maringá, a matriz da empresa é de Maringá. Pô, tem galera de Manaus, tem galera do Brasil todo. Só que esses caras, aqui no G4 tem muita economia real, né, cara? Tipo assim, muita empresa indústria, muita empresa nesse sentido. Então esses caras, eles estão sempre em São Paulo, né, pra fazer negócio. E aí o cara acabava trabalhando de coworking, de hotel, né, o cara não tinha um escritório pra chamar dele, né, vamos dizer. E aí o G4 montou essa estrutura, então quem é do clube pode usar a estrutura como um escritório. Então, por exemplo, pô, tem eu aqui, né, cara, que tem a SI, consórcios, tal, primeiro do Brasil. Aí o Dani, que tava conversando com a gente agora, é da Grifo. Tipo, cara, a Grifo é uma construtora muito renomada. Se seguir depois você vai ver ele mesmo, legal. Os conteúdos dele, assim, eles são muito foda. Então, e aí, cara, lá tem umas baias, né, pra você ficar mais fechado, mais dedicado. E ali a galera tá tendo as mesas, são mesas de poker. Então, toda a última quinta-feira do mês tem a noite do poker. Caraca. Aí vem a galera, é bem legal, assim. Então daí rola esse network. Tem um estúdio podcast já pronto, então a gente só paga a hora do operador, a estrutura já tá tudo aí, não paga locação, só o trabalho da galera, salas de reuniões. Porra. Não, tem um cafezinho aí. Ô, louco, o café já chegou antes da gente, não sei se já esfriou, né? Caraca, fica à vontade aí. E aí a galera brinca que essa daqui é minha sala oficial. Nossa, é bonito aqui, hein, mano? Porra, pra fazer vídeo aí com esse fundo. Exato. Tá, porque como eu gravo muito conteúdo, né, cara? Então eu acabo usando mais essa por causa do fundo. Tá arrebentando, né? E querendo ou não, da galera que usa aqui, eu sou um dos mais velhos, assim, do clube, né? Então eu comecei a usar desde o começo. Então a gente brinca, como se fosse uma hierarquia, assim, né? Então os caras, eles tentam pegar sempre as outras, assim. Pô, se não tem... Aí é engraçado, às vezes eu chego e tem algum amigo usando aqui, os caras... Pô, cara, foi mal, peguei sua sala hoje. Porque é muito melhor ficar aqui do que ficar de home office, né? Porra, não. Eu sou... E eu sou da geração antiga, né, cara? Eu não consigo home office. Não, também não. Home office pra mim, eu procrastino pra caramba, velho. Eu trabalho. Se eu ficar em casa, eu não trabalho. Eu tenho que ter a sensação, pô, de tomar um banho, se arrumar, sair de casa. Sair de casa. Tem que ter essa sensação. Os vídeos do cara é tudo estourado, velho. É foda, porque os caras gostam de ver o oco, né? Treta, os que né? história, irmão, é do pau quebrando, né? Do pau quebrando. Entendeu? Quando bota assim, briga de obra, confusão. Deixa eu ver isso aqui. Os caras vão filmando, aquele pergunta de meu encarregado, os caras xingam meu encarregado tudo. O bicho tá pegando. Não foi não, do Salvador. Os caras xingam no comentário? Aí não, arreita pra caralho. Bota chicote. Aí pra esse cara, não sei o quê. Aí a galera me defende. É que você nunca trabalhou em obra, não sabe como é. Puta merda. Não, já vamos marcar isso aí, vamos gravar na obra, irmão. Vai ser da hora. Você seguiu lá? A gente vai almoçar, senão vai atrasar o rolê aqui. Até tava cortando cabelo lá hoje, pô, com sono, assim, é meu cabeleireiro de sempre. Irmão, vou te falar, você, mano, eu olho você todo dia, assim. Mano, eu tô tentando, né, velho? Sim. Eu quero muito, eu vou correr uma maratona, boa.
tô começando a pegar o ritmo, já fiz 10 Sim. km, Mas tá? quando eu entrei, porque, cara, mas é normal, você vai passar e deve passar. Mas quando eu entrei, eu falei assim, velho, maratona, né? Normal, você de boa, cara, entendeu? Você começa a correr ali, você vai ficando. E o corpo ainda era um pouco novato, vamos se dizer, não tinha tanta sobrecarga. Pô, aí foi indo, velho. Fui, né, acho que início de 24, início de 23, não sei, né? Quando eu comecei de fato, sempre gostei de correr, de esporte, mas de fato treinar pra corrida, né? Aí, cara, meu corpo sempre foi indo bem. Pô, meia maratona, cara, fiz bem pra caramba, menos de 2 horas. E aí, pô, fui fazer longão de 27, de 30 e, cara, tranquilo. Falei, puta, velho, que da hora, velho. Que esporte me pegou, né? Aí, quando eu fiz a maratona, a primeira mesmo, meu treinador tinha até falado, cara, ó, fica um pace lá acima de 6, 6,5 e tal, até os 30 e pouco, que tem que guardar energia, né? Ouvi? Lógico que não, né? A primeira você é fiote, cara. Cara, só que nos 32, velho, não sei se foi porque eu parei pra fazer xixi, mas eu não queria, tive que parar, velho. Falei, putz, não acredito, tive que parar. Não sei se foi, acho que a parada também atrapalhou um pouco. Cara, e dos 32 em diante, velho, quebrou, que é a palavra que a galera fala. Mano, puxou tudo, velho. Do dedinho aqui na cabeça, assim, ó. Rebenta inteiro o corpo, pubis, cara. Dor. Aí meu pace de 5 foi pra 8,40. Nossa, trotando. Não, aí ainda sem trotar, cara, dor. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar falando ai. De repente eu, ai, não tinha como você não falar ai, cara. Cacete. Falei, que loucura é essa, cara? Aí eu falei, puta, vou ter que andar, não acredito que vou ter que andar, velho. Aí 100 metros eu andava, 900 eu corria. E aí deu... Não, mas daí andava. terminei, né? Aí fiz lá e Terminou? terminei. Aí queria fazer menos de 4 horas, fiz 4,7. Exige demais. Não, pra dar tilt. É muito. Pra dar um BO no corpo, né? Uma lesão, alguma coisa, é muito fácil. Hoje em dia eu tô tendo mais consciência que, cara, não é um esporte tão saudável, sabe, Gil? Mas, puxado. Mas a mosquinha, cara, quando ela te pica da corrida, eu tô assim, cara, muito afim. Agora, 21 é maravilhoso, cara. Meia é maravilhoso. Eu quero fazer esse ano ainda uma meia, pelo menos. Animal, tem valor. Então, cada rodada que a gente termina, a gente celebra. Então, a gente faz o evento, aí faz o videozinho, vai pro Instagram, aí tá todo mundo, videozinho e tal. É legal, velho. Top. Eu quero acelerar esse braço. Esse é um braço que eu gosto. Eu quero ser do consórcio e esse é o braço que eu gosto de tocar. Turma, uma pausa rapidinho aqui no nosso episódio, porque eu preciso muito da sua ajuda. Para agora o que você está fazendo e se inscreve no nosso canal. É extremamente importante que você faça a sua inscrição para que você não fique de fora todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Outra coisa que eu quero te falar é, se você quiser ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem no direct, um feedback, vai ser um prazer poder interagir com você. Mas para agora, se inscreve no canal e bora voltar lá para esse episódio que tá incrível. Essa é só a galera, seu time. Tem 2 da molecada aqui. E aí, Felipão? Tá arrumado hoje. Tranquilo, você viu? Tudo bem? Prazer, né? E aí, Lindão? Beleza? André, Felipe, Tudo André, bem? Shake. Maravilha. Felipe fica na parte do Private Equity que eu comentei, né? Do nosso fundo que a gente capta recursos para investir nas incorporações. E o Felipe ajuda a gente a estruturar esse dia a dia. Até, por exemplo, ontem ele estava fazendo uma reunião com o pessoal. A gente recebe dividendo de um empreendimento que a gente fez com a Vitacom. Então, conforme eles vão fazendo a venda do lançamento, eles vão pagando o nosso lucro, pagando nosso fundo. E aí, esse dinheiro a gente não devolve para o investidor, a gente aplica ele para render mais e devolver no final. Porque é muito pouco para devolvendo agora. Todo mês eu vou te dar R$500, né? Não faz sentido. E aí, por exemplo, o Felipe, de várias coisas que ele faz, por exemplo, ontem ele estava falando com o pessoal da XP, vamos alocar melhor isso daqui, vamos deixar num investimento, um tipo de investimento que vai render mais, vamos tirar de liquidez e deixar um pouco mais longo. Então faz toda a gestão também da grana. Exatamente. E o André faz o social media. Aí sim. Ele que cuida aí dos conteúdos, assim como a galera aqui. Top demais. Cara, deixar você fazer sua reunião aí. Fechou. A gente tá esperando agora aqui, o João tá em reunião. E eu vou comentar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu gosto muito da história dele, porque ver tudo isso que ele vem construindo ao longo dessa jornada, né, é muito inspirador. Né? Hoje o cara tá aí com
grandes nomes do mercado, né? Está super envolvido nos ecossistemas, nos principais ecossistemas empresariais aqui de São Paulo. E é muito legal ver histórias de pessoas que vieram assim do nada, assim como eu, que do nada aconteceu, né? A gente sabe que não é do nada que as coisas acontecem. O cafezinho aqui é bom, hein? O escritório do G4 aqui, o negócio é enjoado. Esperar ele terminar essa reunião, continuar aqui o nosso bate-papo. Vamos finalizar mais esse episódio que tá incrível. Acompanha. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Vlogcast Do Nada Aconteceu. Agora é a hora da verdade. Depois do almoço, Joãozinho falou que vai revelar todos os segredos para ser esse cara, além de bonito, magro, corredor, charmoso, um empresário de sucesso que tá aí galgando cada vez mais, crescendo cada vez mais nos bastidores aqui. Já me contou uma infinidade de coisas que esse cara faz. Eu não sei nem como que o dia dele só tem 24 horas. Mas, meu irmão, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pelo seu tempo, que eu sei que é extremamente escasso. Mas, para começar, como de sempre, conta um pouquinho aqui da sua história pra gente. Valeu. Agradeço o convite aí, Sheik, um amigo que eu fiz recentemente. Cara, meu nome é João Torre, sou do interior do Paraná, nasci numa cidadezinha de 7, 10 mil habitantes, chamada Japurá, mas fiz minha vida, me conheço por gente mais em Maringá. Tive uma passagem por Campo Mourão, que é uma cidade do lado de Maringá também por um tempo, mas dos 14 anos em diante eu fiquei em Maringá até os... Estou aqui em São Paulo há 3 anos, até os 32, 31, 32 eu fiquei em Maringá. Cara, sempre gostei de vendas, né? Sou um vendedor, porque meu pai era vendedor, então muitas vezes o menino tem o pai como ídolo, né? E meu pai era vendedor de lojas de eletrodomésticos, então veio uma família super humilde. Meu pai era de Isapel, Casas Bahia, Ponto Frio, eram essas lojas que ele sempre trabalhou. Minha mãe também sempre foi, cara, doméstica, costureira, né? Então nada demais, cara, nunca passei necessidade, mas, pô, escola pública, né, tudo. E aí, com 17 anos, comecei minha carreira no mercado de trabalho, né, e aí eu já gosto de contar isso daí, porque eu falo assim, cara, eu vejo hoje, vejo na família, vejo de vários exemplos, as pessoas querem escolher emprego, né, Sheik? E, cara, isso eu falo assim, um acerto que eu tive na vida, e eu tive muito mais, não muito mais erros, mas nessa fase de 17 até 25 anos, é uma fase que você erra muito, né? Você é imaturo. Então, pô, foi um período que eu tive muito mais erros do que acerto nessa fase. E aí, um dos pequenos acertos que eu tive, um deles foi não escolher emprego. Então, 17, 18 anos, minha mãe, eu já queria muito, minha mãe não queria que eu trabalhasse com 15, com 16, por mais que a gente era humilde, ela não queria. Porque, cara, não quero que você passe por o que eu passei, né? Que trabalhou na roça, quero que você estude, né? Terminou os estudos, aí você vai pro mercado. Eu já queria, né? Porque você já queria ter um dinheirinho. Com certeza. Aí, cara, saí mandando currículo na cidade, entregando currículo. O primeiro que ligou falou, cara, a gente tem uma vaga aqui, auxiliar de almoxarifado. Não fazia ideia o que era auxiliar de almoxarifado. Falei, topo. Ah, mas você não quer saber quanto que ganha? Falei, quanto que ganha? O cara, sei lá, na época, 300, 400. Falei, topo. Porque eu só queria entrar. Então, uma coisa que eu falo assim, cara, eu sou um cara muito ativo, né? Dá pra perceber. Então, cara, sim, eu só quero estar. Se eu tiver, eu vou dar um jeito de resolver, cara. Eu vou dar um jeito de aprender, eu vou dar um jeito de crescer lá dentro. Eu vou sempre tive essa confiança dentro de mim, sabe? Tipo, até na escola eu nunca fui o cara de tirar nota 10. Mas eu sabia que eu nunca ia reprovar. Porque, cara, é só eu sentar um pouco, é só olhar um pouco, é só olhar um pouco. Então eu sempre fui aquele que os nerds tinham um pouco de raiva. Porque eu falava assim, cara, você não assiste uma aula e você vai na prova e tira nota, filha da mãe. Mas porque, cara, eu parava um pouquinho, olhava o caderno de alguém, pedia uma ajuda pra alguém, eu já conseguia pegar isso. Então eu sempre tive um pouquinho de autoconfiança quanto a isso. E aí eu fui descobrir que era ser auxiliar de almoxarifado, que é um faz tudo. Né? Então eu varri o chão. Exato, era uma livraria da cidade, a livraria tinha umas 3 lojas na cidade. E aí, pô, eu varri o chão, trocava essas lâmpadas. Era num shopping, né? Então muitas vezes eu fechava a livraria 10, 11 horas da noite. Eu ia a pé até o terminal rodoviário, que era pegar circular, né? Os ônibus pra ir embora. E só que aí, cara, eu lembro de uma cena também, eu mexendo nas gôndolas da livraria, a gente tinha uma bicicletinha cargueira, aquela que tem garupa na frente e garupa atrás, enchia de caixa de livro, amarrava tudo e ia entregar nas outras livrarias da cidade. E um dia eu limpando as gôndolas e reabastecendo, eu lembro que eu falei com o gerente da livraria, falei, rapidamente, assim, coisa de 2 semanas que eu tava lá, falei, cara, eu quero ser vendedor. Eu quero ir pra Brasília, que tinha vendedor na livraria, que eu ajudava a galera a escolher os livros e tal, e ganhava uma comissão ali. E o cara, tipo assim, o cara viu que eu tinha o sangue no olho, mas ele queria... Porque você tem que respeitar o processo também, sabe? Cara, calma, né? Conhece tudo. Às vezes é assim que funciona, mas na época eu não sabia. Eu ficava, cara, quero ser vendedor, quero ser vendedor. E aí me transferiram para a lan house da livraria.
que era mais ou menos um pouquinho, um pouquinho mais vendedor. Falei, cara, eu gostei porque eu vim de uma família humilde que a gente não tinha muito acesso a computador. Eu fui ter computador em casa com 16 anos, algo assim, 15, 16. Só que aí eu falei, cara, eu gostava muito, porque quando demorou pra ter acesso, é sempre assim, né? Tudo que você não tem, você vê os outros, cara, o que você tem, você é um... Eu sempre fui muito rato de internet, rato de rede social, sempre fui esse cara. Porque era coisa que eu não tinha. Então, quando eu tinha acesso, eu virava à noite, né? E aí eu falei, pô, Lan House, gosto, né, cara? Computador, vou ajudar a galera, vou fazer as coisas. Só que na Lan House tinha um café. Então, na verdade, eu achei que eu ia trabalhar com computador. Cara, eu fui pra dentro da cozinha, irmão. Eu lavava a louça, fazia pão de queijo, fazia milkshake e servia a mesa. E aí, pô, na época, né, cara, 18 anos e tal, ia toda a galera do colégio particular lá tomar milkshake. A cidade é pequena, Maringá, então todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhece. Pô, eu lá, né, cara, servindo as meninas que, pô, eu tinha vontade de namorar as meninas, né, e eu lá servindo o café. Mas, cara, então eu falo assim, essas coisas me calejaram, né, cara? Eu não sou um cara de, vai ficar com vergonha. Ainda mais, tipo, vergonha de trabalhar, né? Tipo, isso nunca entrou na minha cabeça, cara. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, nunca tive vergonha de dar a cara a tapa. Então, cara, rapidamente eu saí da livraria, fui pra uma loja que eu queria ser vendedor da loja, porque era aquelas lojas de roupa de surf, né, de esporte, as marcas que a gente tinha sonho de comprar. Falei, puta, agora vai. Cheguei nessa loja, os caras me colocaram de estoquista. Nossa. Falei, caraca, aí arrumando caixa, dobrando camisa, dobrando calça. E eu falei, cara, quero ser vendedor. Shake, tudo isso, cara, não foi questão de 6 meses, assim. Tipo, relâmpago. Por causa da vontade. Então deu 3 meses na livraria e fui pra essa loja. Deu 1 mês de estoquista nessa loja, uma outra loja que também era de loja de surf, de roupa de surf. E aí eu já fazia coisas que hoje eu consigo contar a história já dando uma mentoria, já ensinando, mas que na época eu não sabia. Cara, eu sempre entrei no shopping dando bom dia pro porteiro, bom dia pras mulheres das outras lojas, que era mulher que vendia lingerie. E eu, cara, bom dia, como é que tá, não sei o quê. Então, eu sempre fiz relacionamento no shopping. E aí essa outra loja de surf, eu comprava roupa lá, né? Eu conseguia ganhar meu dinheirinho e comprava roupa. E eu falava, cara, eu quero trabalhar aqui, meu sonho era trabalhar aqui. Então sempre ia nas lojas, eu já ia deixando minha marca. E aí um cara dessa outra loja de estoquista nessa, eu comprando na outra, o gerente da época, um cara, pô, que eu gosto muito, ele tava no mercado de consórcios hoje em dia por causa de mim. O cara viu a nossa ascensão e resolveu vir pro mercado. O cara viu minha vontade, falou, cara, você tem vontade mesmo, cara? Pô, 18 anos, né? Eu falei, cara, tenho, velho. Pô, meu sonho, eu sempre quis andar com isso daqui. Cara, então vou te contratar, só que eu vou te... Olha que legal. Ele falou, na época ele tava fazendo um curso, não sei se você já ouviu falar, que chama Dale Carnegie. Não conheço. Cara, o Dale Carnegie escreveu o livro. Ele escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A Dale Carnegie, existe o Dale Carnegie Training, que é a academia deles, e é muito legal. E esse meu gerente na época, ele tava com 27, 28 anos, então é uma fase que o homem tá, né, amadurecendo, tomando responsabilidades, e eu ali com 18, e aí ele falou uma coisa pra mim, cara, eu te contrato, mas você vai ter que aceitar que eu vou te dar mentoria. Porque ele queria testar aquilo que ele tava ensinar alguém, porque o Dale Carnegie, ele deu um treinamento de liderança. E ele falou, cara, então eu vou te falar umas coisas, vou te dar uma apostila para ler, que era a apostila chamada Friedman, do Newton Friedman, que é vendas de varejo. Esse cara, ele foi o papa do varejo. Eu vou te dar a apostila, você vai fazer os exercícios, vai parecer bobo, vai parecer óbvio, vai parecer um monte de coisa, só que você tem que colocar em prática, senão não vai dar certo. Falei, cara, tô dentro. Cara, peguei a apostila, velho, devorei a apostila, e aí ele tomava de mim, e aí eu aprendi detalhes, cara, porque o que acontece? Hoje em dia tá morrendo um pouco o vendedor de loja de shopping, né? Até porque a gente mesmo, eu também não gosto, né? A gente gosta de chegar naquelas lojas mais multidepartamentos, escolhe ali e tudo mais. Mas antes era o encantamento, E eu acreditava no que a maioria acreditava, que era o quê? Você fala, pô, ficou lindo, ficou não sei o quê, né? Esse daqui é o tecido. Com um monte de peça. Isso é o tecido, isso é não sei o quê. E, cara, lá eu já aprendi que não. Vender não é falar do produto. Vender é conexão. E aí o livro ensinava e ele ensinava, era o quê? Você chegava na loja e falava, tudo bom, seu nome, né, e tal. Falava, ô, Sheik, cara, você é daqui de Maringá mesmo? Tal. E se você olhar nas roupas, não, mas eu sou da cidade pequena, né? Que cidade? Cidade da... Pô, cara, meu tio é dessa cidade. Eu não acredito, quem que é seu tio? Tal, vai conectando. Cara, e você, não sei o que, mas você vai ficar aqui, vai viajar? Não, é que eu vou viajar, mas pra que cidade? Pra Balneário Camboriú. Cara, Balneário Camboriú, eu sempre fico lá. Que bairro que você fica? E tal. Cara, era uma meia hora eu conectando com o cara olhando roupa, querendo perguntar. Eu não deixava ele olhar a roupa, mais ou menos, porque eu te virar amigo. Aí a hora que eu virava amigo, cara, acabou. Cara, agora me fala, você tava querendo o quê? Tal coisa. Cara, você veio pra comprar um short, você saía com camiseta, blusa, e aí parcelava e não sei o quê. Então foi muito legal isso daí, foi uma escola pra mim. Então eu gosto de contar essa história porque foi uma escola.
Saí do shopping, fui pra telefonia externa, leadership da TIM. Meu gerente me levou. Esse meu gerente, ele era muito bom. A gente ganhou prêmios juntos, ali de vendas. Legal. Fui pro Mundial de Surf. Na época eu não sabia que era surf, não tinha Gabriel Medina, não tinha nada disso. O surfista brasileiro não tinha nenhum famoso, não tinha Brazilian Storm. Mas eu vendi uma marca lá que eu fui mais vendi da rede. E aí eu ganhei, cara, com 19 anos, fui pra Santa Catarina, Garopaba. E aí tava tendo a etapa do Brasil, do Mundial de Surf. Fiquei no mesmo quarto que o surfista brasileiro. Que não era famoso, eu não conhecia, fiquei no mesmo quarto do cara lá e tal. Foi bem legal. Aí esse meu gerente foi pra TIM, telefonia, me levou e eu conheci a venda externa, cara. Que a gente fala muito de venda externa, né? Tem gente que fala pro nosso time hoje. Porque às vezes você vê, sempre a grama do vizinho é mais verde. Você vê, cara, quero receber lead, por exemplo. Cara, você até pode achar uma empresa que acertou a mão no lead, que é difícil você achar uma empresa, são casos raros. Você só vê o caso raro, você nunca vê todo mundo que ficou pelo caminho. Sim. Só que todo mundo que tem um time que recebe lead, esse time ganha menos. Porque é venda passiva. É venda interna. Venda interna, cara, você não vai ficar milionário, irmão. Não adianta. Então é como se fosse o shopping. Uma venda passiva. O lead tá passando, o shopping é bonito, é o melhor shopping da cidade, o lead tá ali o tempo inteiro, eu vou vender, mas eu tenho um teto. Quando eu fui pra externa, eu aprendi que, cara, eu faço meu teto, velho. Tanto que eu vendi aqui, e eu não tinha, irmão, nem carro nem moto na venda externa. Eu acabei passando por um processo seletivo que os caras deixaram eu passar. Eles não sabiam que eu não tinha carro nem moto, porque só podia contratar com carro e com moto. Aí, quando os caras sabiam, eu falei assim, João, cara, não vai dar pra gente contratar, cara. Tem que ter um carro e uma moto. Aí eu falei assim pro gerente da época, eu falei, irmão, ferrou, porque eu já pedi as contas do outro emprego. Aí eu falei, cara, então vamos fazer um combinado. Você é bom mesmo e tal, eu sempre tive esse lado meu, né? Falei, cara, sou. Ele falou, então... Se vendendo, né? Ele falou, cara, dá pra ganhar muito bem aqui. Muito bem. Coisa que você nunca ganhou na vida. Se você trabalhar assim e tal, visitar a empresa... No primeiro mês dá pra você comprar uma moto. Dá pra você comprar uma bis. Vamos fazer esse acordo. Se você comprar no primeiro mês, você fica, porque tem que ter um meio. Beleza, fechou. Cara, aí era socialzinho, sapato, porque eu vim sair da loja de surf. Imagina. Não tinha uma roupa social. Cara, meti social, sapato, porta a porta. Famoso porta a porta mesmo. Top. 19 anos de idade. Aí bati, cara, o centro inteiro de Maringá. Um lado da rua indo, um lado da rua voltando. Deixando cartão e pedindo a fatura telefônica. Cartão, dá sua fatura pra mim, vou fazer uma consultoria sem, gerando valor, sempre fui aprendendo, hoje eu entendo, né? Hoje a gente entende a técnica, né? Gerando valor, cara, dá sua fatura, sem compromisso, eu vou fazer uma análise, vou te devolver a análise. Peguei do centro inteiro de Maringá, peguei, cara, outro dia eu voltei, 1 ou 2 dias depois, ó, essa aqui é a análise que eu fiz, dá pra reduzir R$200, dá pra reduzir R$300, dá pra reduzir tal coisa, tinha gente que queria, gente não queria, tinha cara que já saía de loja, o cara saiu com a cinta. Porque, como todo mercado, é um mercado que teve profissional que foi lá, enganou, fez coisa errada, normal, o cara fez, não quero ouvir falar de TIM, sai daqui, tirou a cinta, os caras mais antigos, né? Falei, caraca, cara. E aí vendi, na época aquela empresa tinha uns 100 vendedores, cara. Eu lembro que no meu primeiro mês eu fiquei, sei lá, top 5. Falei, a pé. Caramba. Eu falei, caramba, cara. Aí eu ganhei, eu lembro na época, 19 anos, isso era 2009. Saí do shopping, eu lembro que eu ganhei, cara, eu acho que foi R$3.500. E aí na época eles pagavam em dinheiro, aquela bolotinha de dinheiro e o elastiquinho. Aí o cara chegou assim pra mim e falou assim, você nunca viu tanto dinheiro assim, né? Falei, cara, R$3.500 naquela época. Nunca vi, nunca. Falei, cara, não, shopping você ganhava R$1.500. Sim. E dos 1.500, metade eu pegava de roupa. Então, os outros 700 era vale. Que era refeição, tirava do caixa pra comer, pra dar uma volta à noite com os amigos. Então, assim, eu pagava, no bom sentido, pagava pra trabalhar. Era roupa e comida e sair com os amigos, né, no shopping. Não via dinheiro mesmo de ver. Sim. E aí, cara, peguei uma bola de dinheiro, entrei na OLX na época, sei lá, achei uma bis usada por R$2.500, algo assim. Liguei pra mulher, fui lá, falei, ó, 3 parcelas, faz em 3 parcelas pra mim, algo assim. Ela falou, faço. Falei, tal, peguei a bis, cara. Aí, resumindo a história, quando eu saí do colégio, a galera brinca, fala assim, cara, você não tem 35 anos, porque não tem como ter vivido tudo isso, né? Mas eu sempre gostei de cantar. E lá no colégio já começou um grupinho de pagode entre amigos, e toda essa trajetória, loja de surf, loja da TIM, eu tinha o grupo ainda. Então eu trabalhava nessas lojas e a gente fazia ali um som, que foi indo de brincadeira, de repente o Sheik falou, cara, tô R$200 pra vir no meu aniversário, o outro falou que tô 500, vem aqui numa cervejada, foi indo. E aí quando eu tava na TIM, o grupo tava indo muito bem, cada vez melhorando, e eu descobri, cara, que eu ia ser pai, com 19 para 20 anos.
Então eu falo que ali eu tive depressão, mas na época a gente não sabia o que era esse assunto, não tinha dinheiro para diagnosticar, porque minha mãe fala, cara, você não falava com ninguém, você trancava dentro do quarto, você não comia, e eu não queria mais trabalhar, não tinha tesão de trabalhar. Perdi a vontade, cara, de visitar a empresa, de falar com alguém, eu sou esse cara. Eu não queria falar com ninguém. Só que aí a música, como é um negócio diferente, né, cara, mexe com uma emoção diferente, Com certeza. era a minha fuga. Puta, a música era... E aí eu falei, cara, eu vou viver da música. E aí Virou a chave. E aí eu fui viver só da música, fiquei uns 2 anos vivendo só da música. Aí uma namorada da época tava se formando em psicologia já, ela falou assim, cara, o dinheiro que você ganha na música você gasta na noite. Então assim, você acorda meio-dia, você vai encontrar seus amigos, você não tem né, e sua filha tá crescendo, velho. Daqui a pouco sua filha vai pedir presente, Que ano que dinheiro. ela nasceu? 2010. A minha nasceu em 2009. Legal. Vai fazer 15 esse ano a minha. E eu fui pai também, 19 para 20. Ah, que legal. Eu tenho 36, um ano mais velho. Mesma história, exatamente, parecido. E aí eu voltei pro mercado de trabalho. E aí foi quando eu voltei pro consórcio. Aí um amigo meu, na época, o Gustavo, que é meu sócio até hoje, ele é 2 anos mais novo que eu, foi o primeiro trabalho dele, 17 para 18 também, foi numa empresa de consórcio. E eu comentei na roda de amigo, né, cara, preciso voltar pro mercado de trabalho e tal. Ele falou, João, cara, pô, você tem experiência em venda pra caramba, lá no escritório de consórcio sempre tem vaga em aberto, né, time comercial, igual se fosse corretor de imóvel, né, cara, você tá sempre contratando, vai lá que os caras te pegam. Aí fui, entrei como CLT, ficamos 1 ano e meio, quase 2 anos como CLT, a gente rodou uns 2, 3 escritórios da cidade pra achar alguém que fosse bom, que desse mentoria, que desse gestão, que desse... E, cara, era horrível o mercado, né, imagina, tá falando de 2010, né, o que os caras faziam na época. Tá aqui uma pasta, essa pasta tem a história da empresa e tem os valores das parcelas do consórcio. Rua. Eu não sabia que era... PAP. Não sabia que era taxa de administração, não sabia que era lance, não sabia que era... Não sabia como é que funcionava um consórcio. E aí, cara, a gente foi quebrando a cara, eu e o Gustavo, e 1 ano e meio, assim, mais ou menos, o Gustavo falou pra mim, falou, cara, meu pai sempre foi representante comercial. Meu pai sempre teve o CNPJ dele e ele escolhia as empresas que ele queria vender a peça de caminhão. Por que a gente não monta um CNPJ? Até a história foi porque teve um mês que eu acabei até vendendo bem, mesmo sem manjar muito, de consórcio, e quando eu fui receber, eu lembro que eu ia receber, sei lá, 10 mil reais, né, de comissão, a minha conta que eu fiz. Certo. E aí eu já gastei antes, né? Porque o primeiro vendedor é esse, lá no começo. Antes de cair na conta já tá Então antes eu já fui no shopping, já passei cartão, comprei paletó, roupa, falei, agora ninguém me segura, né, cara? Peguei a mão do negócio. E aí a hora que veio a comissão, 7 mil. 7 alguma coisa, porque é 27,5 de imposto. Né? E já vem descontado. Porque era na carteira, né? Falei, que isso, cara, não existe. Porque eu não tive educação financeira, Sheik, entendeu? Não tive. Tanto que meu primeiro cartão de crédito eu estourei ele. Porque eu achava que eu podia passar em todas as lojas. Eu tenho várias histórias engraçadas, cara. E aí eu falei, meu Deus, cara, eu já fiz conta aqui, gastei 9 mil reais e receber 7. Né? Loucura, de moleque mesmo. E aí meu sócio, a ideia do CNPJ foi por quê? Falei, cara, CNPJ a gente paga menos imposto. E aí a gente não tem esses caras como patrão, a gente escolhe o banco que a gente quer representar, a nossa metodologia a gente aprende de verdade, porque não é possível que o Bradesco não dá um treinamento de verdade, né? Porque a gente representava administradoras pequenas, que não tinha histórico bom, né? E aí eu falei, pô, vamos, tô dentro. E aí a gente, na época eu brinco, por muitos anos a gente foi uma presa. Sim. Que a gente tinha um CNPJ para pagar menos imposto. E eram vocês dois? Só nós dois. Então a venda dele jogava lá no CNPJ e ele ganhava. A minha eu jogava aqui. Se eu zerei, eu passava fome, ele comia bem. Se ele zerou, ele passava fome, eu comia bem. Era cada um por si. Só dividia ali o CNPJ. Cara, é isso. Animal. Eu já me alonguei aqui. Aí nasceu a SI. Cara, história boa é assim mesmo. Ixi, eu tenho certeza que ficaria ainda aqui... Talvez a gente poderia ficar 1 hora só contando sua história, porque eu acredito que deva ter muita coisa aí pra contar. Inclusive, né, se o cara é músico, né, velho? Então, imagina o quanto não deve ter de história engraçada pra contar senhora. Só do pagode. Exato. Mas, João, queria que você trouxesse aqui pra galera e explicasse de fato o que é o consórcio. Porque, assim, o nosso canal, né, tem pessoal do mercado imobiliário e tem a questão, financiamento, consórcio, taxa e tal. Explica de uma forma bem simples. Qual é a diferença do consórcio? Boa. Cara, até como você citou o financiamento, e até é um pouco do nosso posicionamento, né? Eu falo que é difícil, lógico que o mercado hoje, todo mundo já entendeu esse movimento, mas mesmo assim, como a gente veio, foi um dos pioneiros, é difícil quem educa mais o mercado do que a gente, sabe? Então eu entendi que o lance era educação. E por que eu falo isso? Como você citou, né? Essa galera do mercado, e é sempre financiamento e consórcio. Primeiro que financiamento e consórcio não compete. Então esse é o primeiro ponto.
Cara, o que você vê de conteúdo, tanto que quando eu vejo até um colaborador meu fazendo esse tipo de conteúdo, eu vou lá e falo, cara, apaga, tira. Que é tipo assim, comparação. Aí faz lá conta, taxa, passa até na televisão essas contas, né, de programa de televisão e tal, mas é tudo pago para a empresa passar lá. Cara, não é uma conta tão simples assim de ser feita, porque o financiamento tá te resolvendo a dor agora. Você tá pegando bem agora. É uma outra conta. O consórcio, cara, você tem que esperar ser sorteado, tem um lance. Então, como é que foi na época? Até participei do podcast esses dias também que eu falei. Lá atrás, quando eu comecei com o consórcio, eu não acreditava no consórcio imobiliário. Eu acreditava só no consórcio de automóvel. Por isso que a gente ficou de 2010 a 2008, a gente ficou 8 anos vendendo só automóvel. Porque não tem como você vender algo que você não compra para você. Não funciona. Perfeito. Por que eu vendi o de automóvel? Porque o de automóvel, até hoje, ele é quando você pensa em consórcio, você pensa em carro. É automático. Normal. Já vem a imagem na cabeça. Principalmente a galera da nossa época. Cara, vem na cabeça, assim, já é... Hoje tá mudando por causa de internet, mas era isso mesmo. Você pensava, é carro. Você não pensa em, vou comprar uma casa e fazer um consórcio. Não pensava isso. Então, como a galera pensa mais nisso, o grupo de consórcio de automóveis, de carro, ele tem muito mais opções de grupo. Tem muito... Cara, só no Itaú tem 500 mil grupos. Aí, cara, Brasil todo, administrador de consórcio tem muito grupo. O que acontece ter muito grupo? Muito grupo tem muita oportunidade. Eu consigo te colocar num grupo que eu sei que o lance tá menor, que tem gente já tá acabando o grupo, tem vaga, que a gente chama de furo de grupo. E pra quem não sabe o que é grupo, o consórcio nada mais é do que a gente juntar... eu ia falar isso, essa ilustração. É tipo... Uma galera junto grupo aqui de amigos, nós, isso, grupo de amigos, como se fosse um grupo de amigos. Então a gente tem 4 na sala, cara, a gente quer fazer um consórcio de 10 mil reais em 200 meses, que a gente vai pagar 100 reais por mês, sei lá quantos dá por mês, R$1.000 por mês, pra fazer lá 20 mil reais. E, cara, nós 4 aqui vamos ficar pagando isso e a gente vai ser contemplado. A gente vai fazer um sorteio dos 4, quem vai acessar esse crédito antes. Só que se eu quiser pular a vez de alguém, eu posso, cara, desses 200 mil eu já vou adiantar 100 mil. E aí eu vou dar o lance maior, que o lance maior é como se fosse um leilão. Quem dá mais leva, né? Legal. Então, foi criado assim, como a concorrência era baixa antigamente, porque o consórcio, ele ainda é um produto novo no Brasil, né? E principalmente regulamentado pelo Banco Central. Foi nos anos 2000, 2006, algo assim, que o Banco Central regulamentou mesmo. Antes as empresas eram informais, né? Era mais por conta. Hoje o Banco Central regulariza, fiscaliza, assume a operação se alguém quebrar. Então hoje é muito mais estruturado. Mas o que acontece? A galera tinha, a gente tinha essa visão que, como não tinha muita adesão ainda, era mais fácil ter essa contemplação por lance. E principalmente nos consórcios de automóvel por ter muito grupo. Muita gente comprou e, cara, nada mais até quando eu comecei, nada mais é o consórcio que uma poupança forçada. Duas coisas, por que existe... Quem nunca fez um consórcio para guardar dinheiro... Exato. Tanto que, né, quando eu gravo conteúdo, vem os haters, né, no comentário, e o hater é bom porque... aumenta, né, te alavanca. Se eles soubessem, eles paravam de fazer isso, né? Exato. É muito bom, sempre que tem cancelamento, o cara cresce, né? O Thales Gomes cresceu, o Primo cresceu, o Pablo Marçal cresceu. Sim. Cancela alguém, o cara explode. E sempre vem hater falando assim, nossa, o consórcio é tão bom que só existe no Brasil. Eu adoro essa frase. Porque realmente o consórcio é só pro Brasil. Porque, primeiro, o Brasil é o país de taxa de juros mais alta do mundo. A nossa taxa de juros real, ou é o segundo mais caro do mundo. É tipo assim, sei lá, o primeiro deve ser esses países, cara, super humilde lá, super... Sim. Então a gente, historicamente isso, então a gente é o país de taxa de juros mais caro do mundo. Se eu sou o país de taxa de juros mais caro do mundo, é natural que vão surgir linhas de crédito alternativas a isso, cara. Porque ninguém é burro. Né? O Brasil é muito inteligente, ao contrário, todas as pessoas. Então a gente vai olhar e falar, cara, precisa ter uma linha alternativa a esse crédito, porque é muito caro, a gente paga o crédito mais caro do mundo. Segundo, a gente não tem educação financeira. Pô, e aí você pode pegar os Estados Unidos. Estados Unidos, 50% da população investe em ações. 50%, cara. Absurdo, né, cara? 90% da população dos Estados Unidos tem seguro de vida. 90%. Cara, no Brasil, 3% da população investe em ações. 3. 2, 3. Isso porque cresceu absurdamente. Isso porque cresceu muito. Por conta da internet, os canais. Exato. De então, educação. Exato. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem educação financeira, automaticamente a gente não tem disciplina financeira. Então, o consórcio ele veio nas duas frentes. Cara, se você não pode tomar crédito, financiamento, porque é o mais caro do mundo, então se você não quer tomar, você não pode tomar, você não vai conseguir, e você não tem educação financeira para guardar, cara, faz um boleto. Vai pagando esse boleto é uma poupança, ele é corrigido pela inflação, você não perde dinheiro. A parcela vai corrigindo, o crédito vai corrigindo. Na hora que você for contemplado, você tem o crédito,
você compra o seu carro, você compra o seu imóvel. Então lá atrás eu batia muito na tecla para vender, porque como eu vim da classe D, quando eu mais achei a mão da venda mesmo, foi quando eu comecei a bater assim, cara, você não guarda dinheiro, velho. Para de fantasiar. Ah, porque, João, qual é o lance? Eu quero dar um lance. Cara, você tem 15 mil para dar um lance? Ah, não tem. Então você fica pensando em lance, cara. Você fica pensando... pagando. O que você tá com pressa, velho? Você não vai ter. Faz 2 anos que você tá querendo e faz 2 anos que você não tem. Se você estivesse pagando há 2 anos já isso. Então quando eu comecei a vender foi assim. Depois eu fui entender o que é, trazendo pro imóvel agora, né, que é o nosso carro-chefe. Que eu falei que eu não comprava o produto. Então para automóvel, até hoje para automóvel, cara, você consegue, se você tem um carro já usado, você consegue vender o seu carro, dar de lance, pegar uma carta, ele é mais fácil essa troca, esse bem de consumo que a gente chama. E o consórcio até hoje, inclusive, é onde que as administradoras querem realmente o posicionamento delas, porque a gente não é administradora, a gente é escritório, né? Então o posicionamento das administradoras e dos bancos, e eles estão certos, cara, vender volume, é capilaridade. Eles não é assim, só quero vender pro rico, só quero vender pro... Só uma pergunta. Então existem os bancos e as administradoras, Existe. que é como se fossem bancos também, mas é quem libera a grana. É isso aí. Quem cuida da grana, vamos dizer assim. Por que a gente muda, né, de banco para administradora? Porque banco é Itaú, Santander, Banco do Brasil. Tanto que a própria empresa, vamos dizer, o consórcio Itaú, na verdade é administradora de consórcio Itaú. A gente não vai ficar separando, né? É administradora. Itaú. A gente fala banco Itaú. Agora, as administradoras, elas não são bancos. Elas são apenas, que daí é a Demicon, Embracon, Rodobens, E você trabalha com HS todos? Consórcio. A gente tem quase todos, quase a maioria, mas onde a gente é primeiro do Brasil hoje chama HS Consórcio, Grupo Erval. HS é forte, né? Lá no Sul principalmente, lá no Sul principalmente é mais forte. A Demicon também, que é uma das mais fortes do Brasil, também é do Sul. Então o Sul é muito forte, essa cultura de consórcio. Tanto que o Sul vem trazendo de baixo para cima a cultura de consórcio para o Brasil. São Paulo não tinha uma cultura, por mais que já teve a Remasa, teve a Embracon aqui, mas ainda não era cultura igual a do Sul. E você vai subindo daí Rio de Janeiro para cima, cara, aí é zero cultura de consórcio, ainda tá um oceano azul ainda crescendo para lá. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. E aí, cara, então assim, as propagandas, você pode ver que as propagandas de consórcio é o quê? Compre seu primeiro carro, conquiste seu primeiro imóvel, sonho. E é isso aí. Então, porque eles querem esse público, cara, o público da classe D, da classe C, porque eles querem volume, eles querem, né, a gente tem muito mais pessoa pobre do que pessoa rica. É mais fácil você vender pro oceano grande ou pro oceano pequenininho. Então, a administradora de consórcio, ela quer, né, atingir onde atende mais. Só que aí o que aconteceu? Quando eu estava indo para essa migração para o consórcio de imóvel, que eu não acreditava na época, eu sempre quis ir para ele pensando na comissão, né? Que a gente é vendedor. Ticket. Exato. Porque que acontece, cara? Naquela época que a gente vendia automóvel, a gente ficou por 2 anos trabalhando na concessionária da Ford em Maringá, dentro. Era o nosso CNPJ lá dentro, né? Uma terceirizada. E o consórcio que a gente mais vendia era o consórcio do Ford Ka, o novo Ford Ka, aquele novo. E era R$30 mil. Cara, um consórcio que eu vendesse de 300 mil, era 10 Ford Ka que eu tinha que vender, cara. A comissão é a mesma? É a mesma. Quanto é a comissão hoje para uma pessoa que vende consórcio? Quanto que Cara, para um vendedor nosso, vai ganhar em média 1,5%. Em média. O escritório ganha mais, né? Aí, cara, o que acontece? Então eu sempre quis ir pela comissão. Mas eu não comprava o produto, porque eu falava assim, cara, conquiste primeiro imóvel, a pressa. Consórcio não serve para quem tem pressa. Né? No automóvel eu ainda conseguia atender, porque você tem um palinho usado? Tem. Cara, então daqui a concessionária pega ele de lance, eu dou lance, você vai achar o grupo, era bem. Mas imóvel não, cara. E aí muitas vezes o seu primeiro imóvel, você tem aquela vontade, você quer entrar, você vende um consórcio, 5 anos pagando, não saiu o consórcio, o cara pagando aluguel, pagando parcela de consórcio, porque é esse público que eles querem, né? Que é a classe D e C ali que eu falo. E aí, em 2008, a gente fez um treinamento da HS. A HS convidou a gente não representava a HS, convidou a gente. E no treinamento, os caras ensinaram a gente olhar o consórcio imobiliário como investimento para a criação de patrimônio no médio e longo prazo, não para consumo. Então, você faz como uma poupança forçada, como uma diversificação dos seus investimentos, mas na contemplação, você vai vender a sua carta contemplada, você vai ganhar um ágio sobre o valor que você investiu e vender para quem tem pressa, ou você vai construir patrimônio que se paga sozinho. Então, isso é a alavancagem patrimonial que a gente faz hoje, que está em alta. A galera tá falando bastante. Isso é o que deveria ser. Muita gente usa a palavra, muita gente usa a palavra alavancagem, mas vende pro cara comprar o primeiro imóvel, a história que eu tô contando. Porque o que aconteceu? Eu aprendi uma metodologia nova, falei, opa, isso eu compro para mim.
Isso eu compro, porque eu já vinha estudando muito mercado de educação financeira. Eu brinco que na SI, a nossa empresa, eu modelei a XP. O que eu falo? Eu falo assim, não se falava de investimento no Brasil. A XP veio, educou o mercado, virou uma gigante, atendendo o quê? 5% da população. Qual que ela tem para crescer ainda? Ela já é bi, mercado de bi, aberto Sim. capital na bolsa. Aí um dia eu lembro dessa frase, eu lembro que eu virei pro meu sócio e falei, cara, não se fala de consórcio no Brasil. A gente vai educar o mercado e um dia a gente vai virar gigante também. E a XP vai comprar a gente, alguém vai comprar a gente. É isso. E o jogo tá indo para esse caminho. Então, assim, eu lembro quando eu falei isso. E aí, então, o que acontece? A hora que eu olhei, quando eu já estava estudando muito esse mercado de investimento, a hora que eu olhei o produto, eu falei, esse produto eu compro. E eu falei, esse produto não é para pobre. E pobre, cara, não tô falando mal de ninguém. Não, mas é pro classe social. Classe social, não é para classe D, primeiro imóvel. Você vai fuder esse cara. O cara, ele quer entrar para casa. Tanto que meus pais e minha mãe fez o quê? Na época eu já trabalhava com consórcio. O sonho da minha mãe era ter a casa dela, velho. Porque a gente morava no fundinho da minha avó. Quando eu tive conhecimento, oportunidade, minha mãe tinha um palhinho, eu estava já começando a ganhar dinheiro e tinha networking, eu achei uma corretora na cidade, a corretora conhecia aqueles tiozinho que constrói para vender, né? Sim, aí o cara já pega a linha. Cara, eu achei o tiozinho, achei a corretora, peguei. Meu pai na época estava bem na Casa Bahia, de ganhar bem e nome limpo, essas coisas, porque família pobre é isso, uma hora tá com o nome estourado. Normal. Aí meu pai tava legal, eu falei, cara, é agora, é a hora de vocês. O subsídio e minha casa, minha vida. Cara, por que você não vendeu o consórcio pra sua mãe? Cara, minha mãe, o sonho dela, daqui a pouco ela ia morrer pagando consórcio, não ia ser contemplado. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, entendeu? Então, cara, minha mãe, ela tinha que realizar. Ela é classe D, velho. Agora ela... Isso aqui dá um corte bom, hein? Cara, ela morre de felicidade, irmão. Você vai lá na casa deles, lá, a coisa mais linda. Esse dia eu ajudei ela, fiz a cozinha. Mano, ela ama. Feliz. Pra caramba. Realizado. Ela pode morrer porque ela realizou. Se morrer, eu que vou pagar? Mas é pra ela, na cabeça dela, ela realizou, entendeu? Tá tudo certo. Então é isso. E aí, o que eu falei? Eu falei, cara, isso é pra classe A ou B. O cara já comprou um imóvel, ele pode não ter quitado ainda? Pode, mas já comprou. Por quê? Já tirou a sangria, irmão. Não tem a necessidade. Porque a nossa cultura, você tem que ter um imóvel, né? Casou, quem casa quer casa, nananana. E eu não jogo contra o mercado imobiliário, ao contrário, né? Eu sou do mercado imobiliário. Com certeza. Mas é assim, cara, se você matou a sangria, porque ou você mata a sangria, que você já tem seu imóvel, ou você é muito em paz de espírito, que é o meu caso, mas eu sei que o meu caso é muita exceção, que é assim, cara, eu tenho hoje 8 imóveis comprados. Eu não moro em nenhum. Eu moro de aluguel. Eu não preciso falar assim... Tá tudo fazendo renda. Tudo fazendo renda, velho. Porque eu tenho cabeça de investidor. Mas, por exemplo, meu sócio comprou um agora pra ele morar. Porque ele precisa. É da criação. Ele tem que falar assim, cara, isso aqui é meu, velho. Eu isso comprei aqui... também. Então, mas entendeu? É de pessoa, então eu não falo, não tenho certo e errado. Então você tem que ter esse conhecimento, entender isso. Então eu falei, cara, eu vou vender pra quem já tem imóvel. Porque aí o cara passou a sangria. Eu vou falar assim, você já tem seu imóvel? Tem. Imagina você ter 10, cara, nos próximos 10 anos, você ter 15. Ah, mas como? Cara, vamos abrir uma carta de consórcio, vamos fazendo assim, aí eu vou te ensinar como é que tem as chances de contemplação, como é que tem o lance embutido da carta, mas diferente do automóvel, não tem como a gente, vende aqui, já dá um lance, já contempla. Por que não tem como? Primeiro porque os lances no mercado de consórcio imobiliário é muito alto. A gente tá falando de lance de 15 mil, a gente tá falando de lance de 200 mil, 300 mil. E cara, por mais que você vá para classe A, classe B, poucas pessoas têm 500 mil guardados no banco, velho. Grana, Entendeu? Grana líquida. Grana líquida é difícil. pouca. E aí os poucos que tem, vai ficar ofertando lance, vai fazendo tudo isso. Então, e como a nossa taxa de juros é alta, se a gente pegar a pandemia para cá, que foi quando o nosso mercado explodiu, que daí a taxa de juros começou a subir, né? De lá para cá não parou mais, está em 15, e historicamente a gente sempre é acima de 2 dígitos, só que eu me lembro de, eu vivo só na pandemia, Sim, 35 anos, nunca vi menos que 2 dígitos, só na pandemia, só, porque foi canetada do Guedes ainda, entendeu? Então assim, é ilusão achar que um dia a gente vai ter o 8, 7 que os caras falam, não tem, tem que ter uma coisa muito drástica no Brasil. Então o que acontece? O consórcio, como a taxa de juros é muito alta, o consórcio inflacionou de pessoas entrando. É um mercado que está crescendo 40% esse ano. Não, tá bombando. É absurdo. Esse ano tá então, quanto absurdo. mais pessoas entram, mais a concorrência nesse lance, que é quem ainda mais leva, aumenta. Entendeu? Então, o lance livre, eu não recomendo para os meus clientes. E por que eu não recomendo também? Porque o cara que ele quer dar lance livre, ele tá indo naquela linha oposta que eu falei, que é um cara que tem pressa. Cara, tem pressa, velho, financia. Resolve sua dor, dá um jeito. Porque o lance livre, hoje, como ele está muito inflacionado, que é o leilão, que ainda mais leva, certo. É muito difícil você achar um banco que você vai dar um lance menor que 70% para contemplar. Aí você está liquidando o capital. Você está liquidando, entendeu? Porque, vamos dar um exemplo, uma conta básica. R$1 milhão eu quero. Eu vou dar 700 mil de lance. Beleza. Aí a conta que é aquela conta que eu falei que eu não gosto que a galera faz, comparar com financiamento, que aquela conta é errada.
ela é esdrúxula, Sim. ela é muito burra. Vamos lá. Porque você fala assim, financiamento tem juros, consórcio não tem, só taxa de administração. Beleza, eu vou provar aqui agora que a taxa de administração vai ficar mais cara que os juros. Vou provar agora. R$1 milhão, eu tenho que dar 700 mil de lance. Então o que significa? Que eu estou pegando de crédito líquido 300 mil. 300 mil. Só que a taxa de administração é sobre 1 milhão. Não é sobre os 300 mil. Então, no fim das contas. Ficou mais caro que o financiamento. Porque se eu financiasse certeza. só 300, Vixe, eu ia pagar menos. E você ganha na antecipação. E eu ainda antecipo, entendeu? Então, por isso que eu falo, cara, não é para bem de consumo. Agora a gente vai fazer uma parcela para porque você é um cara da classe B, da classe A, então você já tem seu imóvel, você entendeu que agora você tem que deixar patrimônio para sua família. O que você tem que fazer? Você tem que ter um pouquinho de renda fixa, você tem que ter tal coisa. Qual que é a sua renda? Aí eu começo a entender a renda do cara, quanto você tem de gordura para fazer investimento. Cara, vamos apertar, vamos se educar, velho. Não é só viver bem, não é só ter carro bom, comer num lugar bom. Porque você vai prosperando, classe B, classe A, você vai elevando o padrão de vida, é normal. O paladar não retroage. Exatamente. Né? É difícil. Exatamente. Então a que a gente bate na nossa educação é essa. Tipo, cara, vamos montar a reserva de emergência? Vamos focar? Quanto você consegue enxugar... Faz todo esse trabalho com o cliente. A gente faz educa tudo isso. Educa ele. Para que ele constitua patrimônio, comece a melhorar a qualidade de vida. E, cara, a história é assim, pô, pega aqui no meio do G4, né, do clube, amigos nossos, que eu vou conversar com o cara fala assim, Joãozinho, velho, eu não guardo nada, mano. Eu preciso fazer boleto. O que eu mais vejo, João, isso eu vou tirar como exemplo até o Tecar, que eu tava assistindo o negócio com o Thiago Nigro, que ele foi investir e tal. Cara, ele tinha 300 mil. Tá entendendo? Tudo bem que o cara tem muito carro e tal, grana, mas porra, isso não conta. Grana. É isso aí. Não tem. Então hoje você tem, primeiro que eu acredito que tá rolando uma transição do dinheiro muito mais fluida, porque tem muito mais gente ganhando muito dinheiro, mas a galera não guarda grana, a galera não tem educação financeira, a galera tá aumentando o padrão. O cara saiu de 30 para 50 mil, ele já tá gastando 60, 70, compra um carro de 700, 800 mil financiado e não tem essa educação. Sabe o que eu quero entender, aproveitando que você falou do G4? Primeira pergunta. Quanto você já investiu em educação até hoje para chegar aqui onde você está hoje? Muito. Pode falar o valor? Cara... Quero saber, porque isso é muito importante para quem está assistindo do outro lado. Vamos falar um valor que já vai ser muito expressivo, que daí não vai ser o valor exato, mas já mata. Próximo de quanto? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Hoje, a nossa empresa hoje investe 1 milhão por ano em educação. 1 milhão por ano para se manter nos ecossistemas onde você está. Por que eu estou te fazendo essa pergunta e por que eu gosto de falar do valor? Porque nós ainda vivemos em um Brasil onde as pessoas querem acessar ambientes, querem ganhar mais dinheiro, mas não querem pagar o preço, cara. Sim. Então é extremamente importante você que está vendo aí do outro lado entender que para estar... Hoje nós estamos aqui no ambiente do G4, onde tem aqui empresários que pagaram 60 mil. A partir de 60 mil. A partir de 60 mil para estar aqui 3 dias aprendendo. João já investe mais de 1 milhão todo ano só para poder acessar esses ambientes, mas quem são as pessoas também? Se você olhar no Instagram desse cara lá, tem vídeo do Alfredo Soares falando que é ele que cuida dos investimentos do consórcio dele. Se você não sabe quem é o Alfredo Soares, então volta 3 casas e vai buscar saber quem é. É isso aí. O cara está extremamente envolvido. Então, e como você desenvolveu essa mentalidade para chegar onde você está hoje? Porque não é também, nossa, vou colocar aqui 1 milhão e tal, a gente sabe que tem uma jornada. Como que foi isso e como que você veio desenvolvendo e o mais importante, a questão da ousadia, que eu trago muito isso. Você já tinha, foi sem medo ou foi com medo mesmo? Conta um pouquinho disso pra mim, João, por favor. Totalmente com medo. Fui chamado de louco a vida inteira. A vida inteira eu fui chamado de louco, cara. Dentro de casa pela minha mãe, pelos meus pais, depois pelos meus sócios. Mas assim, né... Ontem eu estava dando uma aula, na verdade foi um convidado meu na nossa mentoria que eu tenho, né, pro meu mercado, trouxe um convidado, e é engraçado que quando você conversa com pessoas de sucesso que têm os seus mesmos princípios e valores que você, o cara que você conecta mais, a história não é muito diferente um do outro, sabe, cara? E aí que ele contou na história dele, eu lembrei da minha que foi a mesma. Primeiro, o que me ajudou demais, e durante um tempo eu até esquecia disso, foi eu ter acesso, eu começar, vamos dizer, foi ler livros. E eu contei já aqui lá de trás minha história. Cara, escola pública, o cara bagunceiro. Então assim, não era o cara de ler livro. Pagodeiro. Não era o cara de ler livro. Nunca gostei de ler livro. Legal.
Só que teve uma fase da minha vida, que lá, que eu brinco da depressão lá, né, da minha filha, eu todo desanimado, eu queria só ficar dentro de casa, e, cara, quebrado, né, quebrado, andava de circular, como eu falei. E, cara, como eu não tinha dinheiro pra não tinha dinheiro pra fazer nada, um amigo meu na época tinha me dado um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E ele te fala, cara, a galera sempre confiou mais em mim do que eu mesmo, sabe? Eu em mim mesmo. Sempre foi assim, a galera achava que eu tinha mais potencial do que eu achava que eu tinha. E ele, cara, você tem que ler esse livro, cara, sua cara, você vai curtir pra caramba e tal. E eu tava nesses dias meio depressivo em casa, puta, a galera na balada, meus amigos tudo curtindo, eu não tenho um puto no bolso, cara, tô quebrado, desanimado. Cara, deixa eu ler esse livro. Foi ler o livro. Ficar no quarto fazendo nada, pô, não é possível, eu preciso mudar. Eu teve uma fase da minha vida que eu tive, aí é um papo mais espiritual, mas eu tive uma conversa com Deus muito profunda, e aí que o Deus falou assim, cara, você tá todo errado, todo o seu caminho é errado, entendeu? Ou você vai pra cá, aqui já era, velho, aqui você vai pra cá, você vai afundar, acabou. Tem que mudar drasticamente. E isso estava muito forte dentro de mim. E aí, uma das mudanças é o quê? Cara, se eu nunca gostei de ler, e Deus me deu essa palavra que eu tenho que mudar tudo, eu tenho que ir pro outro lado. Então eu vou pegar e vou ler. E, cara, o livro Pai Rico, Pai Pobre já deixa de dica, né? Tipo assim, cara, não tem como. Animal. Todo mundo tem que ler. Tipo, a minha filha vai ler, todo mundo tem que ler. É a educação financeira mais básica do básico, simples, analogia simples. E ali destravou minha chave. Porque eu ainda era um pouco da mentalidade da família, né, da criação e tal. Então, assim, pô, sei lá, o empresário é malvadão, o rico é ruim, né, eu nasci assim, cresci assim, você é sempre assim. As crenças, né, tradicionais. Cheio de crenças. E ali o livro ensina isso, né? O cara tinha 2 pais, né, um pai rico e um pai pobre, e aí ele morava com o pai pobre, mas ele tinha o pai rico lá, que sei lá, a mãe dele casou, algo assim, e ele resolveu fazer as coisas que o pai rico falava. E simplesmente o cara mudou a história da trajetória. Então, assim, você não precisa repetir o padrão da sua família. Então, ali foi muito forte pra mim. O ciclo acaba em mim, né? Exatamente. Ali foi muito forte. E, cara, dali em diante, eu fiquei muito viciado em conhecimento, né? Então, eu fui para Napoleon Hill, né? Que daí é o Mastermind. Ele fala do Mastermind. Então, eu falo, cara, o poder de você estar com as pessoas, né? Certas. E aí, você começa a estudar sobre, né, investimento, empreendedorismo e tudo mais, você vê as pessoas falando assim, nada te dá mais dinheiro do que conhecimento. Né? Porque você tem dinheiro no banco, pode vir uma lei que vai tirar, né? Você tem algo, o imóvel pode dar uma tempestade, cai um raio e cai o imóvel. O que ninguém pode tirar de você? Seu conhecimento. Então eu comecei a entender isso. Eu sempre falo, até na aula de ontem eu falei um pouco pra galera, tem coisas que são clichê, cara, e por parecer clichê, ninguém faz. O Nardon, que é um dos caras do G4, ele tem uma frase que ele fala muito, que não é dele, né? Mas ele acabou virando jargão, que ele fala assim, o óbvio dá dinheiro. Pior que é verdade. Né? A genialidade não tá em você inventar muita coisa, tá você fazer o que tem que ser feito todos os dias. É todos os dias a mesma coisa, né? Eu brinco assim, né? Até o próprio Flávio Augusto fala. Mas, cara, foi 25 anos fazendo WhatsApp curso de inglês, é a mesma coisa. Não pulei de galho em galho, não quis buscar a lâmpada mágica, não quis ser genial. Então, nos livros, nos cursos, é o mesmo caminho de todo mundo. O cara fala assim, cara, eu cuido da minha saúde, cuido da minha mente, aí eu leio livro, aí eu pago curso pra caramba, invisto em curso. Então, me conecto com pessoas. Exato. Então chegou uma hora que eu falei, velho, eu vou parar de negligenciar o óbvio. Porque se eu tô, cada livro, cada curso, cada aula, todos falam a mesma coisa, até ontem eu brinquei, porque assim, uma época eu comecei a comprar os cursos mais baratos, eu tive essa fase ainda que eu tava me redescobrindo, e ainda tava carregando crença e cultura antiga, que era o quê? Eu queria buscar o atalho. Eu queria achar o atalho, velho. Eu queria achar, né? Então eu comprei o curso do Érico Rocha, né, de marketing digital lançamento, que eu queria achar vou ficar rico. Como que ganha dinheiro. E eu brincava que as primeiras módulos do curso era assim, cara, come bem, faz esporte, muda a mentalidade, isso aqui. E eu falava, velho, não quero essa porra dessa aula, qual que é a aula do dinheiro, né? Qual que é a aula do resultado? Aí eu comprava o curso do Wendel Carvalho, cidade de quem deu o Wendel. Cara, gestão do tempo, foco, acorda cedo, toma café na mesa. Alimentação. Aí eu falei, não, caralho, eu quero a porra do dinheiro. Aí eu comprava outro curso, cara, dormes bem. Eu falei, puta que pariu, velho. Não é possível, velho. Eu vou ter que fazer isso. Eu tenho que parar de negligenciar. Pô, eu lembro, cara. A galera acha, né? Vê lá hoje. Pô, cara, você curte acordar cedo, você curte correr. Cara, não é curte, velho. Eu tô simplesmente modelando os caras. Eu falei, velho, vou acordar cedo, velho. Se não acordar cedo, eu vou acordar. Pô, eu era cantor do pagode. Você acha que era fácil me acordar cedo, velho? Eu era da noite. Eu era da noite, pô. Aí comecei, velho. 4 da manhã, 5 da manhã, e livro, e força, e vai. E aí, comecei a comprar curso, como você falou. E cada curso que eu comprava, cara, meu resultado aumentava. Aí eu lembro que uma época o meu sócio, depois de um tempo já, aí, pô, eu comprei vários cursos, eu fazia umas loucuras, mas que naquela época era muita loucura, né?
Pô, galera de Maringá lá que falava de marketing, um amigo meu que hoje é meu melhor vendedor, inclusive, esse cara. Ele tinha uma agência de marketing, ele era meu mentor, e aí ele falou, cara, fazer uma imersão aqui de 3 dias, marketing digital, assim, R$3.000. Falei, vou. Aí meu sócio falou, tá maluco, velho, que não existe pagar R$3.000. Eu falei, cara, pra mim é assim, ó, eu coloco, volta 2. Eu comecei a entender de ROI lá atrás, porque tudo que eu pagava em conhecimento voltava, velho. E aí eu lembro que o Gessé, uma época também, daí meu sócio, ele já vem nesse movimento há muito tempo, aí uma época eu fui no Protagon, do Edu Carvalho. Aí, sei lá, R$5.000, Fortaleza e tal, voltei, cara, meu resultado. O Gessé falou assim, mano, vou fazer as mesmas coisas que você faz, velho. É isso. Cara, você coloca dinheiro, volta, velho. Tudo que você vai, volta, velho. Eu falei, cara, não tem porque, cara, você casa conhecimento com network, com romper de mentalidade, com você. Não tem como não dar ROI. Não, e eu gosto do evento presencial porque tudo bem que não dura muito tempo, mas você sempre volta cheio de vontade. Demais. Você sempre volta na pegada. E se você executa, a probabilidade de você gerar o ROI ali na primeira semana é muito grande. Cara, então, só pra finalizar, eu sou um pouco raiz no meu pensamento. Eu fui me tornando até esse cara mais raiz. Eu me considero um cara conservador, raiz. Em que sentido eu falo? Até quando eu abro caixinha e até quando eu vejo influenciador também ensinando de uma forma que eu não concordo. Cara, pode concordar, pode estar tudo bem. Que é tipo assim, cara, todo mundo tem que investir, todo mundo tem que investir. Você ganha seus 5 mil, pega um pouquinho, investe e tal. Cara, eu não quero que você que ganha 5 mil invista, cara. Sabe, eu não quero. Nossa, João, por que você tá falando isso? Cara, investe sim, em curso, velho. Educação. Ó, você ganha 5 mil e você tem R$1.000 por mês, você pode investir. Onde você tem que investir? Num curso chamado assim, ó, como sair de 5 mil para 50 mil no mês. É isso aí. É esse curso que tem que comprar, velho. Porque, Agora cara, eu você juro por Deus, fala velho, tudo. 1.000zinho, quentinha por mês, Não vai mudar a sua não vida. vai mudar nada, irmão. Não vai mudar. Não vai mudar, irmão, não vai mudar. Então eu tento sempre na minha caixinha, tanto que no meu, hoje, né, é um posicionamento nosso, da SI, principalmente de João Torre. Até gravei um vídeo agora, né, ontem, eu acho, no meu Instagram, que eu falei assim, cara, se você ganha acima de 30 mil e sobra tanto, você tem que fazer isso. Porque é o cara que eu quero. É o que eu acredito, sabe? Tipo, Tá no momento. exato. Né? Cara, Tá no João, momento. você não vai atender que ganha 15? Vou atender, cara. Não tô falando mal, mas tô falando assim, cara, se eu pudesse, uma dica mais de coração, cara, você tá ganhando 10, ganhando 15, tá sobrando uma grana, mano? Compra curso, velho. Gera receita. Cara, né? compra Aprender curso, compra network, compra ambiente. Cara, você tem que. O seu cabeça tem que ser assim, ó. Como que eu saio de 10 pra 20? Como que eu saio de 20 pra 40? A sua cabeça tem que ser só essa, velho. Só essa. Porque pra prosperar de verdade é assim. O resto você vai ser mediano, sabe? Turma, uma pausa rapidinho aqui no nosso episódio, porque eu preciso muito da sua ajuda. Para agora o que você está fazendo e se inscreve no nosso canal. É extremamente importante que você faça a sua inscrição para que você não fique de fora todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Outra coisa que eu quero te falar é, se você quiser ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem no direct, um feedback, vai ser um prazer poder interagir com você. Mas para agora, se inscreve no canal e bora voltar lá para esse episódio que tá incrível. Dando continuidade aqui no nosso bate-papo, mudamos de ambiente, que é para dar uma descontraída, e o negócio aqui, o que não falta é ambiente nesse escritório, Exatamente. né? 1.500 metros quadrados aqui, dá pra gente gravar uma cena em cada ambiente. Mas, João, só pra gente mudar um pouquinho do conceito, porque, meu, o cara ele faz de tudo um pouco, né? Então, só pra gente explorar em todas as áreas, eu queria que você falasse um pouquinho do Private Equity, de onde surgiu essa ideia, como que funciona e para quem que é que eu faço o Pix para poder entrar logo de uma vez? Cara, maravilha. Bom, na verdade, eu acho que hoje em dia, né, cara, 15 anos depois, então, do dia pra noite... do nada aconteceu. Que a gente resolveu dar mais robustez para a empresa e fazer essa expansão de novas linhas de receitas, né, novas linhas de produtos. Então, até para também, né, não vender algo que não é a verdade que eu acredito. Eu acho que no começo, quem estiver acompanhando e empreendendo, eu acho que no começo você tem que ter o foco numa coisa só, né? É o que eu acredito. Então, o que fez a gente crescer, ganhar notoriedade, autoridade, credibilidade, uma carteira de cliente consolidada foi a gente ter esse foco só no consórcio imobiliário. Né? Nos últimos 6 anos, eu já contei a história do automóvel, que foi 8 anos, depois só imobiliário. Então, sempre foi uma coisa só. A gente nunca focou em duas coisas, até no mesmo segmento. E aí, cara... saindo de Maringá, vindo para São Paulo, estando em ambientes de empresários como o G4, outros grupos que a gente participa,
e sempre falando de consórcio imobiliário, e eu comecei a viver isso, né, porque eu também eu skin the game, então eu compro o produto que eu vendo, né, então, pô, as nossas cartas, minhas, dos meus sócios começaram a ser contempladas, e a gente, cara, onde que a gente vai investir? Então a gente começou a investir em Maringá, depois eu comecei a investir em São Paulo, que eu tava morando aqui, e aqui para Airbnb, essas coisas que a gente fala Funciona muito. exato, pro negócio se pagar sozinho dava muito bom, e eu sempre fazendo e sempre gravando conteúdo, né, sempre compartilhando que, cara, hoje é o mundo, tem que fazer isso. E eu sempre me posicionando, gravando conteúdo, falando das coisas que eu fazia para mim, para os nossos clientes. Eu acabei virando referência para os amigos do G4, de tipo assim, João, onde que eu compro? Qual que é o bairro? O que você acha desse imóvel? Essa propaganda aqui da You, de não sei quem, pode ser qualquer uma, não estou fazendo merchan aqui, né? Mas sempre os caras me perguntando. E até aí a oportunidade surgiu desse momento, porque eu falei, cara, no meu sonho grande, eu sempre imaginei que uma hora eu ia ter que abrir um braço de corretora imobiliária por conta da minha própria carteira de cliente. Quanto mais consórcio eu tiver, mais cara sendo contemplado, esse cara querendo comprar imóvel, por que eu também não vendo imóvel? Só que eu tinha esse medo de desfocar, então eu falei, cara, uma hora vai acontecer, eu preciso ficar grande, preciso ter time, preciso ter governança. E tem que ter uma demanda que vale a pena o esforço também, entendeu? Porque a demanda que começou a surgir na época era assim, cara, um amigo pedindo um imóvel aqui, outro depois de 3 meses pedindo outro lá. Aí eu parar meu tempo para ir achar imóvel para esse cara, não fazia sentido nenhum. Tira o foco, né? Totalmente, não fazia. A minha hora já estava cara, né? A gente falou sobre isso hoje. Já estava ficando cara porque, cara, um pouquinho de hora que eu entro de cabeça na minha operação, meu resultado é muito maior, né? Porque eu tenho muita expertise, muita autoridade aqui. E aí, um dia, nos amigos aqui do G4 Club, alguém mandou uma propaganda, cara, de um estúdio, né? Na Vila Olímpia, aqui na região até. E até hoje em dia começou a dar mais bafafá sobre isso, porque é aquele HIS, Habitação de Interesse Social. E agora explodiu a bomba, que o cara. Sim. Só que na época os caras compravam sem saber que era um HIS. Os corretores, né, cara, quer vender, nem explicava direito essa história. Inclusive, comprei um desse, sem saber. Quando eu mudei para São Paulo, pô, a pessoa me ofereceu lá um Cirela na Vila Nova Conceição, uma parcela barata. Eu falei, cara, eu quero. Depois eu fui entender que era HIS e tal, mas beleza. E aí, cara, quando alguém mandou uma foto, uma propaganda disso no grupo, o cara foi no Decorado, algo assim, cara, o nosso grupo, a galera começou, cara, eu quero 2, eu quero 4, eu quero 3, eu quero 8, porque, velho, parcela de R$1.000, né, pra galera que é qualificada. E aí teve até um amigo na época que é um brincalhão pra caramba, e falou, cara, eu queria 2 lajes, aí me ligou, João, se eu comprar 40 apartamentos, você cuida pra mim, do Airbnb, então eu falei, cara, calma, respira. Na época eu contei, ia ser 86 apartamentos, numa compra só, numa porrada só. Exato. Aí eu falei, cara, então agora vale a pena eu colocar meu tempo, né? Porque como eu contei na história, eu sou corretor formado e tal, eu nunca atuei. Mas, cara, uso pra mim, compro pra mim. Eu tenho expertise, eu me considero um expert do mercado imobiliário. Meus investimentos sempre deram muito bons. Sempre locais bons, investimentos bons, empreendimentos bons. Aí eu falei, cara, então beleza, 86 pessoas vale a pena. Mapeei as 86 pessoas, criei um grupo novo, joguei todo mundo pro outro grupo. E aí falei assim, galera, vocês estão fazendo cagada. Falei, não se compra 86 imóveis da menina do balcão do showroom. E não desmerecer a menina, pô, poderia ser a vida dela, eu até peço desculpa pra ela, eu não sei quem era, não conheço. Mas eu falei, cara, qualquer incorporador coloca um tapete vermelho pra gente comprar 86 unidades numa porrada só. Eu falei, vocês, cara, vocês são dono de petrolífera, usina de energia, sei lá, que vocês têm um monte de coisa, vocês não estão no mercado imobiliário. Se vocês quiserem, e na época eu tinha acabado de fazer um curso que você falou sobre investimento em curso, né? Eu não paro de fazer. Eu tinha feito um do INSPER, que é sobre gestão de investimentos imobiliários, que quem dá aula são os gestores de fundos, né? Porque também, já pensando lá na frente, um dia eu vou ter imobiliário, um dia eu vou ter um fundo, e eu fui lá tirar a certificação, fazer a formação. Então eu estava muito quente todas essas informações na minha cabeça. E eu mandei no grupo, falei, pessoal, eu vivo o mercado, eu acabei de me formar no INSPER em investimentos imobiliários, então se tiver realmente essa demanda, porque uma coisa que eu aprendi na vida também é não perder tempo com fogo de palha, né? Eu fui aprendendo com o tempo, não perder tempo com um cliente que só te ludibria, tá dizendo ali, você percebe, o meu feeling é muito bom, esse é o cara que vai só enrolar. Com certeza. Então eu falei, galera, se realmente tiver essa demanda, vocês me derem um aval, e se vocês quiserem, eu me prontifico a ser um gestor do nosso grupo de amigos. Então eu vou bater na porta da incorporadora, eu vou falar com o dono, eu vou marcar uma apresentação, um café, eu vou marcar o que for pra gente comprar com barganha por conta do volume. Com certeza, né? E eu falei, eu só vou trazer oportunidade que eu compraria. Eu vou comprar com vocês. Eu tô junto, eu quero pra mim e eu vou trazer. Aí de 80 e pouca unidade lá, aí uns foi declinando, porque era fogo de palha.
E ficou umas 40 pessoas, algo assim. Algo nesse sentido. E aí eu fui atrás, que foi o primeiro deal que a gente fez, que foi da SKR. Só que esse deal ainda não era o private, mas é só para contextualizar. Esse deal era o quê? Era uma compra em volume. Então era um desconto de barganha. E aí eu conheci o Silvio, fundador da SKR, conheci o Pedro, que é o CFO, a gente tem uma amizade assim muito boa, o Silvio, eu e o Pedro. Até esses dias o Pedro tava mandando Instagram para mim e tal. Aí o Pedro, foi muito legal porque deu muito fit, cara, porque eles falaram, a gente fez com outras incorporadoras esse bate-papo, mas o deles, o timing, o fit, porque o Silvio falou, cara, tem coisa aqui já, só que eu não quero que vocês entrem nesse. Eu vou lançar não pode, até um negócio aqui ficar entre mim aqui, ó, porque assim, né, você só pode comprar depois da RI. Então, claro. então a gente não fez a compra, a gente fez um acordo verbal, né? Sim. E ele falou, cara, ó, eu tenho esse daqui, que ainda tem que aprovar RI e tal, mas, cara, olha esse daqui, que foi o Lisboa, em Pinheiros, chama Lis, na rua Lisboa, em Pinheiros. Eu olhei o projeto e falei, caraca, isso daqui é maravilhoso. Isso é o público-A, que a gente comentou muito hoje. Por quê? Sim. Porque, cara, vai dar bom no Airbnb, porque ali é perto da USP, então você pega médicos, pega vários... E eu sei porque minha mulher é médica, né? Então eu começo a fazer isso daqui. Pinheiros, é os barzinhos, é os restaurantes, é o que tá bombado. É divisa com Jardins, né? Você atravessa a Rebouças, é os Jardins, né? Então você pega, assim, Oscar Freire, região, não tem prédios novos para fazer Airbnb, ali você só tem loft velho, hotel velho. Então eu falei, cara... Pinheiros tá hypadaço, Total. né, cara? E olha que engraçado, né? Você ter essa visão. E aí eu usei inteligência artificial, então a gente usou essas plataformas até que a gente usou, não tem problema, são parceiros, chama Dataland, do Google Estoco, que todas as incorporadoras usam, que é você saber quanto que está sendo praticado de metro quadrado, porque essa IA puxa o cartório. Caraca, Ela puxa o que saiu no cartório, então não tem mentira pra mim. O cara de contar assim, eu tô vendendo a tanto. O incorporador gosta de falar isso, né? Eu tô vendendo a 23. Aí eu puxo lá e falo, mas aqui, 18, a última compra sua. Então eu puxo o cartório, puxo a Secov, puxo o bairro que pode, a rua que não pode, a rua... E a gente viu que no entorno ali não ia lançar mais, por conta de uma coisa, cara, de meio ambiente, essas área tombada e tal. E ali teve um tombamento na região. Não ia poder sair mais lançamento ali. Então a gente fez todo um estudo que a gente falou, cara, é isso aqui. E só pra adiantando a história, agora saiu uma matéria que vai ser um Einstein ali. Então, tipo assim, cara, a gente explodiu. A gente explodiu. Então foi bem legal. E aí lá a gente fez todo esse papo, cara. Eu trouxe o incorporador, conheceu a galera e a gente comprou 35 unidades, uma porrada só, de estúdios. Porque a SKR também é mais boutique, mais alto padrão. Então ela fez uma torre que ela é residencial e só nos primeiros andares que é estúdio. Então o total de estúdio era 50. A gente levou 35 porque os outros 15 eram do permutante do terreno. Senão a gente levava tudo. Então meio que a parte dos estúdios é nossa. Só que ali nasceu, Sheik, a corretora imobiliária. Porque a história de você empreender é você rodar um MVP, né, o mínimo produto viável. Se o MVP rodar, se pagar, dar lucro, dar certo, cara, por que você não continua o negócio? Você já se provou, E aí foi a história que eu falei para você hoje. Depois que você tem uma empresa, né, algum produto que já rodou bem, você usa dessa própria ecossistema para montar novas empresas. Então ali foi uma empresa que eu abri que já nasceu dando lucro. E aí eu trouxe a Elo, que é uma sócia, uma corretora de mercado. Eu falei, Elo, agora é só continuar. Né? Desse cara vai indicar outro cara, meus clientes vão vir. E aí até hoje a gente já fez mais de 50 milhões, se eu não me engano, algo assim, de venda de imóvel, né, de imóvel na planta, essas coisas. Aí eu comecei a entender, cara, que, existe esse movimento de investimento que é como se fosse você investir em plataforma da XP, só que diferente. Ele é mais tangível, né? Ele é mais... Que é no mercado imobiliário. Também tem como você fazer investimento e você não ficar com ativo. Porque uma coisa que eu prezo muito, Sheik, né? É a minha filosofia, João Torre. Cara, eu até já recebi vários feedbacks nesse sentido. Às vezes um amigo pode falar assim, cara, eu tenho 50 mil reais por mês que quero investir com você em consórcio. E tem vários vendedores de consórcio que vão falar assim, cara, 50 mil por mês dá pra você fazer 20 cartas. 20 cartas vai dar exatamente esses 50 mil de parcela. Cara, eu não faço isso. Eu falo assim, cara, 50 mil é muito, me dá 20. Os outros 20 você faz em outro lugar. Tipo, outro tipo de investimento. Porque eu sou um cara que eu gosto da diversificação. Perfeito. Então, o que eu comecei a ouvir na minha cabeça? Eu falei, cara, o cara tá no consórcio, beleza. O consórcio, o jeito que a gente vende é pra hora de contemplar, comprar um imóvel e alugar. A gente vendeu um imóvel na planta em barganha, então esse empreendimento foi lançado a 21 mil metros quadrados, a gente entrou a 16. Nossa, muito bom. Assim, cara, a gente ganhou 150 mil, assim, coisa de 2 meses de valorização. Mas qual foi a ideia que eu vendi na época pros caras? A gente vai ter esse desconto,
Então, na entrega, você pode vender com a sua valorização, mas eu já vendi a ideia dele não vender. Falei, cara, isso aqui é para você ficar com o ativo. Faz financiamento ou joga consórcio lá na frente e deixa ele se pagando. Foi a ideia que eu vendi. Tem pessoa que vai querer vender, porque é 35, cara, então lógico que vai ter, mas eu vendi essa ideia. Então, desde o consórcio, que é para o imóvel se pagar sozinho, ao imóvel na planta, que é para gerar renda de aluguel, eu estava vendendo coisas que o cara tinha que ficar com o ativo. E a gestão do ativo, ela não é tão simples também. Claro. Né? Muita gente acaba reclamando do mercado de imóvel, ou pode ser até a reclamação do mercado de capitais, porque investir em ação não foi bom, ou investir em imóvel não foi bom, porque você não faz a gestão do ativo. Você tem que fazer a gestão. Cara, aquele bairro já valorizou, agora está começando a cair, então eu vendo desse e vou para o outro. Tem que ter tudo isso. Então eu falei, pra cara... ganhar dinheiro, você precisa gerir de qualquer forma. As tem pessoas que acham ter. que é só colocar e... É isso aí, cara. Igual nas ações, né? Ó, tá caindo Exatamente. aqui, então eu vendo essa, vou para outra. Você tem que ter esse olhar. Então o que eu pensei? Eu falei, cara, eu tô vendendo uma coisa pro meu cliente que ainda ela é, por mais que são dois produtos diferentes, mas ela ainda é uma coisa assim, eu fico com o ativo, carrego ele, faço a gestão dele. Como que eu posso introduzir alguma coisa agora, papel, que a gente chama de investimento de papel? Porque o cara coloca dinheiro, volta dinheiro. Ele não vai se preocupar em, João, a gente consegue vender esse imóvel depois? João, a gente consegue alugar esse imóvel depois? Ele não vai se preocupar com isso, porque não tem imóvel. É o mercado imobiliário, mas não tem imóvel. E aí eu desenhei essa ideia de private equity. Eu já conhecia esse formato empresarial, que eu tenho amigos que possuem fundos que eles investem em empresas, então ele olha a empresa de alguém, por exemplo, a minha, e ele fala assim, cara, sua empresa é boa, lucrativa, eu quero comprar 5% dela, e aí se um dia você vender ela, meu X% virou tanto. Eu falei, cara, dá para fazer isso no mercado imobiliário. Eu vou chegar para os meus amigos incorporadores e vou falar, cara, ó, eu tenho aqui 2 milhões. Quanto que você me paga no final? Daqui 3 anos você me devolve 6? Né? Se o cara falar que sim, eu já ganho da renda fixa, ganho E aí eu montei, aí que veio essa ideia de montar essa operação. Aí eu falei, cara, para ser uma diversificação, porque tem cliente que chega uma hora o cara fala, cara, eu já tenho 20 imóveis, não quero mais imóvel, eu quero dinheiro. Então, é meio que na minha cabeça de diversificação. E não tem liquidez, né, também, porque se o cara ele faz um investimento no papel e ele se programa, por mais que ele não queira ficar com o imóvel e tal, daqui 3 anos ele já sabe o quanto ele vai ter de valorização do ativo e tem liquidez. 3 anos, com prazo, mas tem liquidez. Sim, e tem a liquidez porque assim, a entrega do empreendimento imobiliário que a gente entrou, nosso combinado, o cara não vai ficar com o imóvel, né? Ele não vai me pagar só se ele vender o imóvel. Não, terminou lá o nosso contrato, até tem tipos, o Private Equity existe vários tipos de contratos. Então depende do que você faz. Tem contrato que a gente faz assim, cara, a hora que você, no lançamento, a hora que você atingir 40% de vendas, você já me tira. Eu já saio fora. Então, assim, tem empreendimento que eu... paga e você... Já me paga e acabou. Já não sou mais sócio. Então eu entro de sócio. A história é essa, né? E a gente monta um CNPJ, que é uma sociedade de participação específica, e aí a gente chama os nossos clientes, aí teve investimento nosso que entrou 10 clientes, investimento que entrou 20, investimento que entrou 8. Entram todos no contrato ou só Todos no contrato. Empresa? Todos no contrato. Todos no contrato. Todo mundo é sócio, com a porcentagem da cota, porque tem gente que compra 2 cotas, tem gente que compra uma cota só, o cara que compra 3 cotas. Então, de acordo com o tanto de cota que você compra, você tem a sua porcentagem, e aí é bom porque o nosso investimento é livre de imposto, né? Então é 20% ao ano, 22% ao ano livre de imposto, porque é distribuição de lucro de uma empresa. Distribuição de lucro não tem imposto, o imposto já foi pago, né, pela incorporadora. Pela incorporadora. Cara, sensacional. Já manda o Pix aí que eu vou comprar minhas cotas. Tô precisando rentabilizar. É isso, até, né, contei um pouco para você no almoço, a gente ainda não abriu a mercado, né, ainda está sendo muito assim desse boca a boca, mas os próximos passos, acho que 60 dias, algo assim, a gente deve abrir um Instagram, abrir uma página, criar uma comunicação desse tipo de produto, que não é um produto também tão simples de escalar, né, ele é um pouquinho mais boutique mesmo, mais selecionado. Parece, né, olhando de fora, parece que, putz, é o cenário perfeito, mas tem um risco fudido por trás, né? Exato, uma responsabilidade de muita grana. É isso, e investimento nada mais é do que risco-retorno, né? Sempre quanto maior o risco, maior o retorno. Então sempre que você está buscando um investimento, vai pagar mais do que os 15% que a renda fixa hoje. Então com certeza você vai ter mais risco do que uma renda fixa. E como é a mesma analogia que eu contei aqui da empresa, porque você está investindo no empreendimento imobiliário, para cada empreendimento imobiliário que uma incorporadora abre, ela abre um SCP, um SPE novo. Então nada mais é do que eu estou investindo numa empresa. Sim. O que essa empresa vai fazer? Essa empresa vai construir aquele prédio, essa empresa vai construir, é isso que ela vai fazer, mas eu estou investindo no empresário, então o risco é esse mesmo, por isso que, cara, tem que ser, né, eu adiantei para você no almoço hoje um pouco, cara, tem que ser a incorporadora que eu conheço o dono, o cara já fez um monte de coisa,
O cara me leva pra eu ver as coisas que ele já fez. Então, lógico, a gente faz uma due diligence depois de, né, se o sócio não tem processo, se não, Claro. a gente passa todo, puxar o histórico da pessoa e fala, cara, tá ok, acredito na causa, porque investimento de fundo de investimento é isso. Eu acredito na causa, acredito no empreendedor, acredito no projeto, vou te dar o apoio, depois você me paga porque eu te apoiei, né? É isso, sensacional, sensacional. Irmão, para fechar, que além, a gente falou um pouco disso aí, né, da questão do esporte, que isso tudo vem mudando a sua vida, assim como muda a minha, as pessoas não acreditam, né, no poder do que é você ter uma melhor alimentação, se cuidar, fazer tudo isso. Já correu maratona, vai na de Berlim agora, né? Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão da educação. Qual que, pra gente fechar esse pacote aqui, porque eu vejo que tudo está dentro do seu ecossistema. Sim. Né? Então, o seu braço de educação e pensando num médio e longo prazo, qual que é a sua ideia de empresa e de ecossistema contemplando todos esses braços do consórcio, private equity, imóveis, educação e todo o contexto? Cara, a ideia é a gente ser um hub de soluções para o mercado imobiliário. Né? Então, a gente resolver essa dor a gente tem um posicionamento muito grande na alavancagem, então eu acredito no mercado imobiliário como um meio de investimento, de construção de patrimônio, né? Então, isso daqui é simplesmente uma escolha de posicionamento, é só isso, né? Novamente, não tem o certo ou errado. Então, assim, a gente não é uma empresa que vende o sonho da moradia, o sonho da casa própria, o investimento da casa própria. E mesmo que seja alto padrão, tá tudo bem, porque a comissão é muito boa, né? Mas é muito por você não desfocar o assunto. Então, o meu assunto é o quê? Cara, dá para você construir patrimônio, fazer bons investimentos, usar o mercado imobiliário como uma ferramenta de alavancagem da sua construção de riqueza, da sua construção de patrimônio. E aí, para isso, a gente quer fechar toda a esteira. A gente quer ser eu brinco que a gente quer ser a XP do mercado imobiliário, né? Então, cara, o cara pode fazer, né? Vou começar de trás para frente, do private equity que a gente falou agora. Eu reúno os amigos, a gente capta 5 milhões e eu empresto o dinheiro para o incorporador. O incorporador vai lá, faz o empreendimento, me paga. Aí ele vai lançar. A hora que ele vai lançar o produto dele, imóvel na planta, a gente tem o time de corretor imobiliário. Então, nossos corretores imobiliários vendem o imóvel na planta para o cara. Pô, ajudou pra caramba o incorporador. Nunca vende 100%, fica o estoque, tem devolução, então o cara fica lá com 20% de estoque. Meu cliente que fez o consórcio com a gente foi contemplado. Ele foi contemplado, ele compra o estoque do cara. Então resolveu a dor do cara também. E aí, cara, a gente fecha essa cadeia como um todo. E para isso, você tem que ter uma capilaridade, uma força de venda, que é o que uma XP, um BTG tem hoje, né? Mais de 20 mil assessores. Sim. Então, para isso, você tem que ter uma força de venda muito grande pelo Brasil. E aí que entra o nosso projeto de educação. Porque para eu ter uma força de venda muito grande, eu tenho que formar esse profissional. Porque para o profissional trabalhar do jeito que eu quero, padrão, né? Com a metodologia que eu acredito, que é como investimento. Até eu recebi uma mensagem hoje no Instagram, que faz sentido falar aqui, porque um cara do Rio Grande do Sul falou assim, irmão, quando você montar a ASI aqui, me chama, porque eu vejo muito potencial aqui no Sul e aqui só é trabalhado casa própria e carro. A galera só vende consórcio pensando na casa própria, no consumo, não se vende a filosofia de investimento. Então o cara já entendeu o conceito. Que é o que está rolando muito. Exatamente. Então a gente quer formar desde vendedores, a gente tem um curso online que forma vendedores, como formar o próprio empresário do segmento. Então a gente quer formar o empresário também, porque se esse empresário, se ele formar a gestão dele do jeito que eu acredito, o próximo passo é a gente convidar ele a ser nosso sócio. Né? Porque é mais rápido esse processo do que eu pegar e formar alguém do zero até ele aprender a ser gestor, até ele aprender a ter uma empresa, até ele aprender a montar um time, demora muito. E o nosso mercado está muito rápido. Ele tá todo mundo entrou, demais, quinto andar entrou no consórcio, todo mundo entrou no consórcio. Então eu não tenho mais tempo de formar. Eu tenho que já pegar alguém pronto. Então eu tenho que pegar um empresário, eu só formo a questão da gestão com ele, e aí a gente faz um M&A, faz uma fusão, faz alguma coisa, e ele se vira a SI lá do estado. Caramba. Então a gente quer fechar essa cadeia, cara. É o sonho grande. É o sonho grande. E cara, ó, daqui a pouco tá aí, irmão. É isso. Na velocidade que vocês estão indo. É isso aí. E parabéns. Passa rápido, cara. Foram 15 anos e parece que foi da noite pro dia. É super rápido. A vida é um sopro, né? É isso aí. É animal. E, Joãozinho, para fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você me falasse quando foi o seu maior ponto de virada de chave que do nada aconteceu para você, assim, que você falou assim, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas você falou assim, puta merda, aconteceu aqui. Você lembra que teve um maior ponto de virada, assim, para você? Cara, pô, queria contar um outro, porque tem um que eu conto que é muito batido. Só que o que é muito batido não foi um ponto de virada de tipo assim, uou, né? Foi um ponto de virada que eu até adiantei um pouco. Mas o que mais marcou a sua vida, assim? Eu até tinha adiantado um pouquinho hoje, que
teve um que foi na época de 25 para 26 anos, assim, que eu ainda era, porra, muito moleque, muito imaturo, fazendo todas as coisas que qualquer jovem, adolescente Cagada da vida. faz. E que aí Deus falou assim, cara, né, uma reflexão que tem até um corte meu lá que eu falo, que Deus falou assim, cara, eu já tinha filha, né, nunca criei, ela nunca participou, né, a mãe mudou e tal, então eu não fui tão presente, mas como eu já tinha, e Deus falando comigo, a reflexão foi tipo assim, cara, se você fosse seu pai, né, tipo assim, vamos dizer, então, né, olha pra você é seu pai, você é o filho que você gostaria de ter? Aí eu falei, cara, não, né, ele falou, porra, você vai montar uma empresa, você se contrataria? Aí eu falei, não. Né? Tipo, Deus me falando isso daí. Aí ela falou, cara, então você tem que mudar, velho. Tá ligado? Você tá sendo uma coisa que você não gostaria. Né? Tipo, você não gostaria de ter uma pessoa assim por perto e você tá sendo... Aqui o negócio tá mais evoluído, você viu? Tem Cafezinho, água, tem café. aí sim, hein? Caramba. Vi não, Então tá esse bom. ponto foi um ponto de inflexão. E aí, cara, um ponto assim de wow. Tipo, agora, mas no sentido profissional. Então Em âmbito profissional da exato. sua empresa. Sim. Você falou, puta, cara, mudou o jogo. Cara, foi quando a gente montou o escritório novo. O escritório que a gente tem em Maringá. Por quê? Tinha um escritório de 60 metros quadrados no centro da cidade com 30 de mezanino, na rua, no chão. E, cara, ninguém tá passando na rua e fala assim, vou comprar um consórcio, abre a porta, não tem lógica nenhuma, né? Mas foi uma cultura que a gente pensou lá atrás, que vinha da administradora, a administradora tinha essa cultura porque era povão, queria vender carro pro sorveteiro, né? Aquela questão, tá tudo bem, beleza, cada um tem esse posicionamento, mas a gente tinha acabado montando, que daí era tudo adesivado no escritório, com valores de parcela, parecia uma panfletagem, assim, Nossa. coisa nada a ver, cara, coisa que não é nossa essência. Imagina eu fazendo isso, né? Não tem nada a ver. Então a gente teve vários aprendizados, mas o que aconteceu? A gente ficou ali por muito tempo. A gente montou em 2019, a gente ficou ali até final de 22. Então a gente ficou 3 anos ali. E esses 3 anos, cara, tinha uma hora assim que, se fosse colocar todo mundo dentro do escritório, ia ter que sentar um no colo do outro. Porque a gente estava grande. Então, durante esse tempo, a gente tentou ir para outros lugares. E de novo Deus, que é o que eu penso, né, cara, que eu acredito também, sou cristão. E aí, pô, uma época a gente ia pra uma casa, a gente falou hoje sobre isso, a gente ia pra uma casa de, sei lá, 140 metros. Cara, por algum motivo alguém passou na nossa frente no contrato de locação, porque eu acho que por causa que o cara era amigo do dono da imobiliária, e o cara da imobiliária meio que passou a nossa ficha, escondeu e passou do cara. Não deu certo. Pô, beleza. A gente olhou uma sala num prédio empresarial, daí era 150 metros, sei lá o quê. Pô, não deu certo. Por algum motivo não deu certo também, locação. E o escritório que a gente tem hoje, que é 300 e poucos metros, quase 400, era muito grande daí na nossa cabeça. E para Deus, cara, se Deus te deu a visão, né, aquela história, a provisão vai vir, né? E o cara que era um prédio que ia ser construído ainda, né, o nosso prédio de hoje. E o terreno e a construção ia ser feita por um amigo meu de adolescente, um amigo nosso até hoje, assim, amigo pessoal. E ele falou, cara, eu preciso que alguém garanta a locação, é tipo aquele build suite, sabe? Ele queria se aventurar, começar a ser um construtor com o dinheiro do pai, né? Porque o terreno era do pai, dinheiro do pai. Então ele falou assim, cara, eu preciso pro meu pai confiar em mim, ter alguém que já me garanta essa locação. E eu falei, cara, lá vai ser a cara de vocês, lá o lugar é a cara de vocês. E ele tentava vender há muito tempo. E a gente tentando fazer... E aí, pra tirar essa sangria nossa, ele falou, cara, então beleza. Porque como ele ia ter que construir ainda, então assim, meio que eu já aluguei, mas eu ia ficar lá no puxadinho nosso. E, cara, foi 1 ano e meio de construção, algo assim que passou, como a gente comentou hoje, passou voando. E, cara, aí a hora que a gente foi, saiu daqueles 60 metros, cara, que assim, aí a gente foi pra, cara, que você viu, é tipo aqui, né? Cara, a gente olhou pra esse bar no meio, um auditório gigante, né? Porque é um coworking nosso que vira auditório pra fazer palestra e tal, né? Então, cara, aí a hora que a gente olhou assim, cara, e tipo assim, aí foi, tanto que foi o ano que a gente mais vendeu na vida até hoje. A gente não conseguiu repetir o ano de 2023. Caraca. Porque foi um boom tão grande na cidade. E, cara, de frente pro melhor restaurante da cidade, de carne. Aí todo mundo fica comendo e olhando pra gente. A gente colocou uma logo gigante, assim. Nossa. Então, assim, posicionou demais. Então, acho que ali, rapidamente, a hora que a gente abriu o escritório, que foi dezembro de 22, mas daí considera 23, e começou a trabalhar, e já vi que o resultado foi indo. E eu já tava mudando pra São Paulo. Foi tudo muito junto, assim, né? O G4 Club. Aí eu já tinha andado de jatinho com os amigos já. Então, ali meio que a minha cabeça falou assim, cara... Explodindo. Tipo assim, cara, não tem como dar errado. Tipo... Já era. Já aconteceu, assim. Pra dar errado, você tem que fazer muita cagada, né? Você tem que ser muito inconsequente, você tem que ser... Torrar dinheiro ludibriado, ludibriado, não saber. Você tem que ser muito inconsequente. Senão, cara, agora já foi. Agora deu certo. Cara, você é louco. Sensacional. Parabéns, Irmão. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. De verdade. Puta, que aula, que papo gostoso. Estamos em casa.
Eu gosto de fazer nesse formato fluidão, sem... Aqui, gente, ó, não tem roteiro, não tem nada, é trocar ideia, bate-papo. E muito obrigado pelo seu tempo, né, por nos receber aqui nesse espaço maravilhoso. E deixa um recado final pra galera aí, pra galera que tá começando, pra quem tá no consórcio, pra quem tá no imóvel, pra quem tá no mercado, ou pra quem não tá ainda. Fica à vontade, a câmera é sua. Cara, o recado é assim, ó, o óbvio dá dinheiro. Não tenta achar a bala de prata, a galinha dos ovos de ouro, não existe. E, cara, como que você sabe que não existe, João? Porque eu procurei, viu? Procurei pra caramba e perdi tempo. Errei, perdi dinheiro, tempo, cara, não tem, é o óbvio bem feito. Então, cara, acredita em você, não escuta ninguém, é o básico, cara. Não, minha mãe falava assim, filho, larga isso, para com isso, sai disso, vai pro banco. Então, assim, cara, dentro da sua casa você vai ouvir desincentivo, seus melhores amigos vão falar que você é louco, que você ficou chato, que você virou blogueiro. Vai ter um monte de coisa que eles podem falar, cara. Afasta dessa galera. Infelizmente é isso, cara. Então, assim, acredita na sua visão, acredita que vai dar certo, investe conhecimento, seja a mudança que você quer ver no mundo, sabe? Para de ser vitimista. Porque eu lembro que eu vim de uma cultura vitimista, então a frase que eu gosto de deixar sempre é essa. Toda vez que você está apontando o dedo para um problema externo, na verdade, o problema é interno, dentro de você. Sensacional. Sempre, cara, não... Tem uma frase que eu gosto muito também, que me falaram uma vez, que é assim, não justifique o injustificável. Para de dar desculpa, cara. Eu não fui na academia, cara, por causa que daí minha filha que chorou, que não sei... Cara, não justifica, você só não foi. Acabou, pô. Eu não fui na academia. Por causa que não sei... Cara, você não foi. Cara, eu tenho a dieta da minha nutricionista. Hoje eu comi polenta frita, eu não comi a dieta dela. Mas é porque eu tava com shake, fui gravar um podcast, e eu queria... Cara, você não comeu. Ponto. Você não fez certo, pronto. Então, assim, para, velho, para. Não é a sua mãe que é ruim, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o mercado, não é... Cara, é você. Se você corrigir em você... seria muito melhor se o mundo fosse assim. Seria. Você começou por você? Nossa, que sujeira no Tietê, né? Você catou a balinha que você comeu? Então eu inverti tudo, cara. Eu falei, cara, eu não posso apontar dedo. Eu tenho que parar de apontar dedo. Paro de apontar dedo. Se eu sou bom, então prova. Eu posso ter resultado. O fulano de lá, velho, olha o resultado daquele cara, shake. E olha o jeitão que ele se acha, olha o jeito que ele é, não sei o quê. Se o melhor que ele? Não, então baixa a bola. Não fala do cara, não. É isso. Maravilhoso. Senhoras e senhores, João Torre, aula espetacular. Obrigado mais uma vez, meu irmão. E para você que gostou desse episódio, não deixa de seguir aqui o nosso canal e envia para a maior quantidade de pessoas e amigos que você acha que deve chegar esse conteúdo, porque de fato aqui tem muita coisa boa, tem muito conteúdo de qualidade, porque esse é o nosso propósito, levar para você uma mensagem de esperança, de quem começou do zero, de quem fez acontecer e mostrando que de fato não é do nada que as coisas acontecem. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Top. Bom demais, cê é louco. Boa. Dava pra ficar aqui até umas 6 da tarde.